Ele é um garoto sem talento que se transfere para uma escola de elite e acaba morando com 3 irmãs geniais, enquanto tenta cumprir o último desejo de sua mãe. A história começa com um menino extremamente comum chamado Yu, que é transferido para a Academia Seika de Elites, só porque sua mãe é uma prodígio lendária que se formou lá. Yu entra no ringue de boxe e é completamente destruído pelo vice-capitão do clube de artes marciais, que o chama de fraco patético. Vendo seu desempenho ruim, a multidão também não se segura, jogando insultos para todos os lados, questionando como alguém tão sem noção pode ser filho de Sabara Ace. Yu se levanta, tentando se animar com memórias de sua falecida mãe, cuja beleza e habilidades de atuação eram admiradas no mundo todo. Sabara era tão talentosa que se formou no topo de sua classe em uma universidade internacional prestigiada. Seu oponente, numa reviravolta estranha de incentivo, tenta despertar algo em Yu, dizendo que as 3 realezas da escola estão esperando para ver o poder oculto dentro dele. Mas Yu insiste que nunca se envolveu com esportes ou teve qualquer tipo de treinamento. Frustrado, ele grita a verdade óbvia de que não é sua mãe e avança contra o treinador no que parece ser um surto dramático de poder de protagonista. A multidão se prepara, esperando algo grandioso, mas Yu só acerta uns toques suaves que nem fazem o treinador piscar. O treinador fica furioso e joga Yu direto no chão, deixando dolorosamente claro mais uma vez que ele é apenas uma decepção. Todos que colocaram esperanças nele levam um tapa na cara com a realidade fria. Mas isso não é novidade para Yu. Ele carrega esse peso desde que chegou ao mundo. Yu então sorri e dá um soco no treinador, jogando uma frase meio crua sobre como quanto mais comum alguém é, mais obcecado por talento fica. Por um segundo, o treinador percebe um brilho estranho nos olhos de Yu, uma intensidade familiar que espelha o olhar de uma atriz de alto nível. Ele nota que Yu provavelmente não herdou as habilidades de Sabara, mas não há como negar que ele ficou com a aparência dela. Ainda assim, o treinador ignora isso enquanto Yu se vira para ir embora. Nesse momento, seu ajudante vem correndo, lembrando que as realezas estão observando esse novato como falcões. Esse lembrete finalmente o leva ao limite, e agora ele decide que vai simplesmente bater o talento em Yu, levantando o braço para dar um último golpe brutal para colocar Yu em forma. Mas antes que o soco acerte, uma lutadora de cabelo laranja surge do nada. Ela manda o treinador voando, chamando-o de completa desgraça para as artes marciais por brigar com amadores. Todos no dojo a chamam de capitã. Nesse momento, uma mulher de cabelo azul e outra de cabelo verde entram como se estivessem invadindo um show. Elas exigem saber como o filho da atriz se saiu no teste. A de cabelo azul é Kazuki, tão famosa que os ingressos para seus espetáculos esgotam antes mesmo de serem colocados à venda. A de cabelo verde é Miwa, a mais jovem campeã de shogi. Aparentemente, algumas pessoas atingem o auge antes da puberdade. Quanto à lutadora de cabelo laranja, ela é Nico, do programa de atletas, uma campeã de artes marciais com um recorde impecável e um ego à altura. A multidão perde a cabeça gritando porque essas 3 rainhas do drama são chamadas de as 3 membros da realeza da escola. Kazuki dá um passo à frente e exige saber como o filho de Sabara se saiu no teste. Ela espera que ele possa ser o 4º membro da realeza, mas o treinador acaba com isso, chamando o garoto de novato medíocre cujo talento provavelmente é negativo. Com isso, as 3 meninas dizem para Yu diretamente que não há lugar para alguém como ele na escola delas. Yu tira um papel brilhante e diz que não se importa, porque já decidiu entrar no programa de educação geral. As 3 mulheres parecem ter ouvido um mito, porque nenhuma delas sabia que a escola tinha isso. E antes que Yu possa sair dali com o restinho de dignidade que tem, ele acaba sendo arrastado para limpar o dojo, já que perdedores aparentemente esfregam o chão. À noite, quando a capitã Nico e sua equipe chegam para o treino, todos gritam como se tivessem visto um fantasma, porque o lugar está realmente impecável pela primeira vez. Aparentemente, os desleixados do dojo nunca viram o dojo tão incrivelmente limpo. Enquanto volta para casa, Yu se pergunta silenciosamente como nunca negou ser uma decepção. Desde criança, ele desejava o tipo de elogio que sua mãe recebia, mas não demorou para ele perceber que, enquanto sua mãe era uma prodígio ambulante, ele era só um ninguém comum. Enquanto tentava todo o talento que conseguia, ele acabou se afastando ainda mais de sua mãe. Havia um drama em que ela interpretava uma dona de casa, e embora fosse algo muito simples para alguém do calibre dela, ambos adoravam o programa. Quando sua mãe foi
diagnosticada com uma doença terminal, os dois falaram sobre como a parte favorita do programa era o momento em que cada episódio terminava com um jantar em família. Foi a primeira vez em anos que ela se abriu de verdade com ele. E foi quando Yu finalmente percebeu que ela sempre sonhou em ter uma família tão calorosa e bonita quanto a do programa. Infelizmente, esse pequeno momento feliz não durou muito, e a mulher acaba morrendo após pedir ao filho que encontre uma família feliz. O garoto faz as malas e, esperando compensar tudo que ele e sua mãe perderam, vai para a casa de Mikadono. O dono da mansão envia as chaves com um bilhete dizendo que ele pode entrar quando quiser. Ao entrar, Yu fica completamente empolgado ao ver como o lugar é enorme. Ele começa a se perguntar quem é esse senhor Mikadono. E quando ele se senta para desfazer suas coisas, Nico aparece em modo de ataque total, desesperada para nocautear o que acha ser um ladrão que invadiu sua casa. Yu tenta explicar que não é quem ela pensa, mas a moça desleixada acaba escorregando e caindo de cara no chão, como uma cena de uma comédia barata. Yu aproveita o momento de ouro para zombar dela, dizendo que até prodígios caem às vezes, e joga uma toalha como se estivesse fazendo caridade. Nesse momento, Miwa e Kazuki aparecem e perguntam o que esse garoto está fazendo na casa delas, e Nico logo aponta que ele é claramente um ladrão. Enquanto Yu tenta entender por que as realezas da escola estão ali, ele recebe uma ligação do próprio Mikadono. O homem pergunta se ele achou o lugar e explica que a falecida mãe de Yu não era só sua amiga, mas também sua benfeitora, por isso ele agora está retribuindo o favor. O misterioso senhor então acrescenta que esqueceu de avisar que tem 3 filhas e diz ao garoto para se dar bem com elas. Yu se vira para as irmãs, lembrando do desejo de sua mãe, e começa a pensar que agora ele realmente tem que formar uma família com as 3 garotas Mikadono. Para ele, toda essa situação parece nada menos que um sonho. Viver com 3 garotas talentosas parece uma bênção dos céus. As garotas, porém, não parecem muito animadas com o arranjo. Mas como o pai delas é quem manda, elas não têm escolha, a não ser aceitar. Ainda assim, Yu consegue se recompor e se apresenta novamente, esperando conhecê-las melhor. Nesse momento, Yu percebe algo aterrorizante. A mansão inteira parece um chiqueiro disfarçado de casa, coberta de bagunça por todos os lados. Aparentemente, Kazuki era responsável pela louça, mas deu uma desculpa esfarrapada sobre não ter tempo. Na verdade, ela tentou, mas acabou quebrando todos os pratos e desistiu, frustrada. Enquanto isso, Miwa e Nico deviam cuidar da lavanderia e da limpeza. Mas, a julgar pelo jeito que se movem, parecem desastres que precisam de limpeza. Depois de levarem uma bronca que doeu, as garotas mudam de assunto e começam a zoar Yu, falando que ele mal conseguiu um mísero 45 no teste de aptidão. Mas Yu não deixa passar, e zomba delas, corrigindo para 42. Enquanto os 3 continuam brigando e jogando reclamações inúteis, eles olham ao redor e percebem que tudo está de repente brilhando como o saguão de um hotel 5 estrelas. Acontece que, enquanto elas estavam ocupadas falando, Yu já tinha se transformado em uma espécie de mago da limpeza. Na manhã seguinte, Yu acorda esperando conhecer melhor as garotas no café da manhã, já que não há aula. Ele planeja descansar um pouco, mas essa ideia morre rápido por causa de terremotos constantes sacudindo o lugar, que na verdade é Nico casualmente quebrando azulejos com os punhos no dojo pessoal dela. Depois de testemunhar essa loucura, ele vai ver as outras. Miwa está ocupada jogando shogi e discutindo com uma IA, enquanto Kazuki parece estar gerenciando um laboratório de drogas, jogando coisas aleatórias num liquidificador. Ela faz um milkshake suspeito que pode tanto envenenar quanto matar alguém. Quando ele pergunta o que ela está fazendo, Kazuki zomba e diz que é só a rotina matinal delas, como escovar os dentes para pessoas como ele. Quando Yu tenta sugerir um jantar juntos, a filha mais velha de Mikadono diz para ele cuidar da casa, já que todas estarão fora com agendas lotadas e ensaios. Ele então se vira para Miwa para convidá-la para o café, mas ela já está tomando suco, provavelmente abastecendo o cérebro com todo o açúcar que precisa. Sentindo-se esmagado, o não prodígio numa casa cheia de gênios vai para a cozinha. Ele pensa como era com sua mãe, que só cozinhava para si mesma, provando como os prodígios podem ser egocêntricos. Ele se pergunta como falhou em se conectar com a própria família, mas achou que poderia fazer isso com estranhos. Quando ele se senta para aproveitar o café, Nico entra. Embora claramente queira comer toda a comida bem preparada, ela se controla e diz que é uma refeição desbalanceada para ela. Yu começa a lamber a comida para tentá-la, mas ela reclama alto dos carboidratos e lipídios excessivos, dizendo que precisa de pelo menos 20 gramas a mais de proteína e vitamina B. Yu acha ridículo calcular nutrientes antes de comer. Nico explica que, para ela, comer direito é tão importante quanto treinar. Enquanto as garotas se preparam para sair, ele lembra como sua mãe seguia diferentes planos de dieta, dependendo do tipo de filmagem. Quando as garotas correm para o portão apressadas, ele
aparece atrás delas e diz que esqueceram algo, o que as deixa arrepiadas, e elas começam a checar tudo em pânico enquanto discutem o que está faltando. Mas ele só queria desejar um bom dia. Embora achem desnecessário, as garotas acabam corando a caminho do treino, e de algum jeito, ficam um pouco felizes com isso. Enquanto isso, Yu continua lavando a louça, e no meio disso, recebe uma ligação do misterioso Sr. Mikadono. O homem informa que não estará muito por aí devido às suas responsabilidades, o que basicamente deixa Yu preso sozinho com as 3 garotas. O tio então pede um favor, dizendo que ele deve apoiar suas filhas, já que elas logo enfrentarão seus próprios obstáculos. Segundo ele, apenas estar presente já seria suficiente para ajudá-las a se abrirem. Seu futuro sogro explica que cada irmã tem seus desafios. Kazuki enfrentará uma audição em breve. Nico lutará pelo topo no Nacional de Karatê, e Miwa defenderá seu título num torneio de shogi. Ao ouvir que suas chances de sucesso aumentarão muito se ajudar as garotas, Yu se empolga e desliga. Após respirar fundo, ele se pergunta o que um inútil como ele pode fazer por elas. Com físico de chihuahua e cérebro de aspirador de pó, ele duvida que possa ajudar prodígios que nem descansam nos fins de semana. Mas então percebe que, se elas falharem, serão chamadas de fracassadas, como ele sempre foi, e jura nunca deixar isso acontecer com elas. Ele começa uma jornada para entender cada garota, querendo conquistar seus corações com jantares familiares saudáveis. Ao pôr do sol, Nico volta do treino, parecendo deprimida, quando seu coração quase pula do peito, ao lembrar que tem um escravo masculino morando sob o mesmo teto. Yu pega um pouco da sopa da panela e lambe com charme, como se fosse néctar sagrado, fazendo o coração de Nico bater forte. Ele oferece que ela prove sua comida, mas ela o rejeita com arrogância, dizendo que não precisa do seu creme extra, pois trouxe o dela. Após o banho, Nico sai parecendo uma rainha, mas encontra Yu concentrado cozinhando algo tão bom que até uma pedra do outro lado da rua sentiria o cheiro. Yu folheia dezenas de livros de receitas, focando em cada detalhe para criar o jantar definitivo. Vê-lo se esforçar tanto, mesmo após ela o dispensar antes, realmente irrita Nico. Miwa entra, e Yu sorri como chefe orgulhoso, anunciando que servirá uma sopa tão boa que vai fazer os dedos dela se curvarem. Vendo-o agir como um completo bobo, as garotas acham que ele está só falando besteira de novo. Nico lembra dos velhos tempos, quando as irmãs tinham um chefe particular que fazia refeições 5 estrelas com ingredientes premium. Mas até Nico recusava aquela comida chique, pois faltava nutrientes, e ela só come o que é bom para seu corpo. Mais tarde, em seu quarto, a ruiva devora Taco Bell como se estivesse morrendo de fome, até que a curiosidade vence. Ela vai à cozinha, vê que Yu não está lá, e encontra um belo banquete na mesa. Yu pula de trás dela e a surpreende com um ataque de nutrição, listando fatos. Ele diz que a comida tem proteínas, vitaminas e minerais, mais que suficientes para ficar forte, além de seu molho secreto para facilitar a digestão. Impressionada com as estatísticas, ela admite a derrota, e Yu desaba, exausto de falar com um especialista em dietas o dia todo para criar o jantar perfeito para ela. Percebendo o esforço dele, Nico fica mais vermelha que um tomate maduro e finalmente se senta para provar. No momento em que a comida toca suas papilas gustativas, ela diz para passar seus elogios ao chefe. Yu começa a se perguntar se pode domá-la com comida, como faz com gatos no Minecraft, mas seu rosto bobo a deixa visivelmente desconfortável. Enquanto isso, Miwa já babava ao ver o banquete e tenta roubar uma mordida. Yu a pega no flagra e a bombardeia com fatos nutricionais, até ela desistir e se juntar à mesa como pessoa normal. Ao ouvir que ele adaptou a comida para Miwa também, o respeito de Nico por Yu dispara. Miwa aponta a expressão suave e rara da irmã, e nota que faz tempo que não havia assim, além de perceber que Nico engordou alguns quilos. Nico retruca que Miwa também não é exatamente material de modelo. Miwa ri, dizendo que tudo vai para o busto, enquanto o resto alimenta seu cérebro galáctico. Yu fica satisfeito vendo as irmãs conversarem. Kazuki entra, e fica instantaneamente enojada ao vê-las comendo juntas na mesa, como uma família saudável. O senhor do arroz se aproxima dela e casualmente diz que tem arroz integral com B12 para a pele dela, além de uma marinada de salmão cheia de antioxidantes para apagar a depressão do seu longo dia de trabalho. A proposta quase funciona, mas ela o rejeita friamente, recusando ser encantada como suas irmãs de vontade fraca. Nico defende as intenções de Yu, mas Kazuki deixa claro que não é contra laços familiares, só acha que comer a comida de um plebeu na mesma mesa, como uma família normal,
não combina com uma princesa. E assim, o último fio de autoestima de Yu desaparece no reino das sombras. Vendo-o parecer que sua avó acabou de morrer, Nico pega o prato das mãos dele e começa a comer para animá-lo. Yu se recupera na hora e avisa que se ela continuar roubando porções extras, realmente vai virar um ursinho de pelúcia gordinho. Miwa fica confusa se ele quer que comam sua comida ou não. Nico quase tem um aneurisma com o desrespeito. E Yu declara educadamente que é seu trabalho monitorar tudo que entra ou sai do corpo dela, com uma frase tão ousada que quase faz Nico explodir de vergonha. 3 dias se passaram desde que Yu se mudou para a casa das irmãs Mikadono. Mas, apesar de seus esforços incansáveis, Kazuki ainda recusa tocar em qualquer coisa feita por suas mãos sujas, lembrando a ordem do pai delas de ajudar as garotas a atingirem seu potencial máximo. Shuka analisa seu gênio do mal interior e bola o plano B. Durante o intervalo, gritos agudos ecoam pelos corredores enquanto uma multidão de garotas cerca Kazuki Senpai como mariposas, enchendo-a de elogios de baixo nível. E fica boquiaberto com a popularidade dela, mas se prepara para o impacto e acena com um grande sorriso. As garotas o reconhecem como aquele inútil sem talento, e Kazuki manda ele sumir antes que manche sua aura divina com sua energia de perdedor. Yu a chama de mesquinha e anuncia que passou a noite inteira tentando conquistá-la, com algo que só ele pode dar e que ela com certeza amaria, claramente falando da sua comida. As garotas ficam super envergonhadas, então Kazuki grita para ele parar de enganar todo mundo com sua declaração indecente. Ela jura que o fará pagar por isso quando voltarem para casa, o que cava o buraco ainda mais fundo. O exército de fãs dela a bombardeia com perguntas. Então Yu aproveita o caos para escapar. Mais tarde, ele se encontra com Nico para bolar um plano para conquistar Kazuki. Ele fica chocado ao saber o quanto o clube de karatê depende dela. Mas, assim que o vê, Kazuki lembra da declaração ultrajante dele do dia anterior, e a pura audácia dele aparecer de novo a deixa furiosa. Suas fãs devotas questionam quem esse idiota pensa que é, chamando-a pelo primeiro nome tão casualmente, mas um olhar da rainha demoníaca as faz correr. Yu percebe rapidamente que não sairá inteiro se continuar assim. Miwa é oficialmente a única carta que ele tem para jogar. Em outro canto da escola, Miwa está ocupada jogando shogi no celular quando ouve suas colegas com dificuldade num problema. Ela faz um cálculo rápido e diz que elas devem ser realmente deficientes em células cerebrais, se não conseguem resolver algo tão fácil. As garotas saem rapidamente com o último pingo de respeito intacto, e Yu as observa sair. Ele entra na sala, mas, sentindo o humor completamente diferente de Miwa na escola, reduz sua animação. Yu a convida educadamente para almoçar na cantina. Ela manda ele se mandar. Quando Miwa percebe que ele não vai desistir, ela sai da sala rápido, e ele continua seguindo-a pela escola. Ele a persegue teimosamente mesmo após ela insistir que ele a deixe em paz. E, antes que percebam, ela está rindo feliz enquanto foge, como se fosse um jogo de pega-pega. Após brincarem, o duo nada atlético ofega como cães com asma, e ele aponta que ela parece a criança quieta da sala. Ouvindo isso, ela confessa que as conversas banais das garotas do ensino médio são difíceis de acompanhar, porque ela é uma das realezas. Quando Yu diz que entende, ela o encara com pura confusão, sem entender como isso é possível. Sentando com confiança máxima, ele diz que também é bem real, ou melhor, realmente baixo, intelectualmente incapaz e um fracasso real, apesar da aparência encantadora herdada de sua mãe incrível. Ele tenta explicar que ser diferente não é exatamente uma coisa ruim, e no meio do seu discurso motivacional, Yu esquece do que estava falando, o que realmente irrita Miwa. Mas após zoá-lo um pouco, ela o chama de Baka, seu pequeno Baka. Enquanto almoçam, Yu diz a Miwa que está buscando uma forma de conquistar Kazuki, pois ele está ficando sem opções. Então ela conta que quando tinha 3 anos, viu sua irmã realmente feliz quando a mãe fez uma refeição especial só para ela. Mas isso é praticamente tudo que ela lembra, o que deixa Yu completamente chocado, pois seu cérebro de peixinho não consegue nem lembrar o que ele fez há 5 minutos. Mas com essa única pista, ele volta à cozinha e começa a teorizar quais pratos a mãe dela fazia para Kazuki. Nesse momento, Kazuki aparece por trás, parecendo um zumbi, e quando ele faz uma pergunta, ela cai com um baque forte porque está com uma febre muito alta. Mais tarde, no quarto, a princesa insiste que não foi nada, só cansaço.
mas Miwa sente queimaduras de 3º grau só de tocar a testa dela. E Nico tenta colocar uma bolsa de gelo, enquanto a irmã teimosa resiste. Yu aparece com uma tigela de mingau, o que a deixa tão brava que ela expulsa todos antes de chorar sozinha na cama por seu corpo frágil. Yu percebe que ela sabe como fica doente facilmente, mas continua os ensaios sem falhar. Ele deixa o mingau na porta, mas após a 2ª vez, ela o devolve. Ele invade o quarto da ingrata e leva uma bronca, mas, ao tentar expulsá-lo, os joelhos dela cedem. Ela cai em câmera lenta enquanto ele fica ali, pronto para ser seu amortecedor humano. Ela pergunta por que ele não a deixa em paz, e Yu responde que quer que ela melhore logo para não perder os ensaios, oferecendo até aulas particulares. Kazuki duvida seriamente das habilidades dele, mas ele se gaba que estreou aos 2 anos, e afirma dominância como seu senpai, com 4 anos de senioridade. Após revisar o roteiro, ele faz o papel da princesa, enquanto Kazuki faz o príncipe. Mas no momento em que a primeira fala, mais dura que madeira matinal, sai da boca dele, ela bate a porta na cara dele. Yu diz que estava só aquecendo antes de admitir que sua mãe conseguiu várias audições para ele, e ele falhou em todas. Isso a deixa muito brava, e ela diz que o bebê de nepotismo nunca entenderá o que é trabalho duro. Mas ele volta no dia seguinte após reler o roteiro, só para ser rejeitado de novo. No 3º dia, ele volta após praticar 10 vezes. Mas sua atuação horrível faz os ouvidos dela sangrarem. No dia seguinte, ela diz com raiva para ele parar de importuná-la. Então ele admite a derrota, enquanto ela lembra das altas expectativas da equipe de atuação para carregar o filme com sua performance impecável. Kazuki decide sair da cama em vez de perder tempo. Mas quando vê Yu praticando na sala, é um choque real o quanto ele ainda é péssimo mesmo após tanto esforço. E isso a faz sorrir. Na manhã seguinte, ela ouve a atuação nível NPC dele novamente, mas dessa vez, ela decide entrar na brincadeira. Nesse momento genuíno, Yu entrega uma atuação brilhante que choca os dois. Ele chora por finalmente fazer sua mãe orgulhosa após 14 anos de falhas. Kazuki fica revigorada ao ver o bobo tão feliz por uma única fala. E isso a deixa tão feliz que ela diz que permitirá que um plebeu como ele a sirva uma refeição, mas com uma condição. Yu pergunta qual é. Ela age super tímida, como se fosse mostrar o histórico de navegação anônima dela, e de repente, solta uma lista de coisas que não quer comer, o que faz Yu perceber que ela tem vergonha de admitir que é uma comedora exigente. No dia seguinte, Miwa e Nico têm um surto ao mesmo tempo enquanto veem Kazuki comer calmamente a comida de Yu com satisfação, e pensam que o fim dos tempos está chegando. Yu a elogia por terminar a sopa como uma boa menina, mas ela diz que come qualquer coisa se não tiver cenouras. É quando ele sussurra que colocou cenouras raladas o tempo todo e a deixa tremendo. Sentando-se, ele finalmente suspira aliviado após conseguir fazer as irmãs se viciarem no que cozinha. No entanto, ele leva um grande susto no dia seguinte ao saber que não precisarão dele para cozinhar, pois as garotas passarão a maior parte do dia treinando para o grande evento. Então, ele deseja um bom dia de forma desajeitada, enquanto se sente como uma dona de casa recém-divorciada. Ainda assim, isso não é novidade para ele, já que sua mãe também ficava fora por meses seguidos, embora isso seja exatamente o motivo de não terem se aproximado como desejavam. Mais uma vez, ele sente que a distância entre gênios como elas e fracassados como ele é grande demais. E mesmo que o pai delas tenha pedido para apoiá-las, ele não sabe o que fazer. Olhando pela janela, ele recorda uma memória de um bilhete que sua mãe escreveu no hospital, dizendo que deseja que ele tenha uma família feliz. É quando percebe que nem sabe o que é uma família feliz. De repente, ele se lembra do programa em que sua mãe atuava como a mãe amorosa em uma série familiar sem dramas e cheia de momentos saudáveis e apropriados para todos. Ele assiste 6 temporadas de uma vez só, e chega à parte em que sua mãe interpreta o momento mais feliz da vida dela, o casamento. Mas isso o atinge ao notar que tudo é roteirizado, e a família real com que ele está é o oposto do que ela desejava para ele. Nesse instante, as irmãs Mikadono voltam para casa e zoam Miwa por ser desleixada, já que ela age como se tivesse voltado de um turno em uma mina de carvão. Elas encontram Yu limpando as lágrimas enquanto assiste a alguns filmes, e se perguntam o que o deixou tão emocionado. Miwa acha que é só mais uma série familiar, mas no momento em que Kazuki vê a mãe dele na TV, ela percebe que ele ainda é uma criança que sente muita falta da mãe. Mesmo que Yu estivesse apenas curtindo com uma expressão séria, ela o assegura que ele não precisa se esforçar tanto e ser um pai de família para fazer parecer que são uma família. E Miwa concorda. Nico interfere dizendo que ele pode ser um parasita, pois não esperava
gostavam muito dele desde o início, mas isso o deixa furioso. Yu confessa que o motivo de se esforçar tanto é porque não tentou se conectar com a mãe, achando que ela era diferente demais dele, e isso foi um erro que se arrependeu depois. Então, ele quer se conectar de coração para coração, e se recusa a perder a chance de desfrutar uma vida familiar feliz com elas também. As três irmãs ficam arrepiadas ao ouvi-lo dizer, família feliz. E Nico murmura para si que famílias felizes são uma fantasia que só existe na TV, mas Kazuki ainda o incentiva e pergunta como podem ser uma família. Enquanto isso, o protagonista na TV pede a heroína em casamento e a beija, fazendo o público vibrar. Após assistir isso, Yu sente as irmãs Mikadono perfurarem sua alma com o olhar antes de entrarem em pânico total com o plano maluco do baixinho. Kazuki nega tudo. Ela até fantasiou em se casar por um segundo, enquanto Nico tenta se convencer de que prefere treinar a se casar com um fracassado. E Miwa acha que foi influenciada pela cena romântica idiota. Nesse momento, Yu declara que já fez sua escolha e diz o nome de Nico, deixando-a paralisada. Ele anima e afirma que precisam saber as datas de aniversário um do outro. As três irmãs entram em curto-circuito enquanto ele explica que Nico está na mesma série. Então, como família, ele deve saber se ela é sua irmãzinha ou uma One-san. Isso as confunde de novo, e elas mandam o parasita mendigo ficar no lixo onde pertence. Mais tarde, no banho, Nico ainda está agitada durante o banho quando ouve o grito fraco dele ecoando da cozinha. Ela corre pensando que alguém invadiu, só para encontrá-lo arrasado porque não sobrou pão para sanduíches. Nico briga com ele para parar de chorar por coisas tão pequenas quanto ele, mas ao perceber que está praticamente nua, ela sai voando de vergonha e esbarra direto em Miwa. Sua irmã intelectual nota na hora que ela está vermelha demais para quem acabou de sair do banho. Miwa começa a analisar todos os cenários possíveis que poderiam tê-la deixado assim agitada quando Yu aparece com um monte de toalhas. Seus hormônios enlouquecem no segundo em que a mão dele toca a dela. Então, ela solta as toalhas e começa a implicar com ele, o que faz Yu achar que está sendo punido por ser parasita. Vendo Miwa tendo um colapso hormonal igual ao dela, Nico pergunta se ela também tem uma queda pelo baixinho safado. Mas Miwa trava-no também e começa a repreendê-la por confessar sem querer, enquanto Yu dobra toalhas em silêncio na zona de guerra, assistindo as duas irmãs armarem um alvoroço. Kazuki suspira e manda as irmãs mais novas agirem de acordo com a idade. Yu pede ajuda dela para guardar uma panela na prateleira de cima, e a princesa encantadora pergunta se ele precisa de mais alguma coisa após terminar. Quando Yu a agradece com um sorriso encantador, ela age como se nada tivesse acontecido, embora obviamente a tenha derretido, até que as irmãs notem e a exponham, provocando uma briga acalorada entre as três sobre quem é a maior idiota apaixonada. Eventualmente, Yu se cansa e manda todas pararem porque são uma família. Ele também admite que não faz ideia do que estão brigando, o que deixa as garotas olhando para ele com pura decepção. Após elas saírem, ele suspira e nota que deixaram a sala toda bagunçada. Enquanto limpa, Yu reflete em silêncio que a vida real nunca será tão perfeita quanto parece na TV. Mesmo assim, o jantar que compartilharam é uma memória que ele sempre valorizará. Ele se pega desejando uma vida feliz com elas. É quando ele tropeça em um tesouro inesperado, uma foto do trio Mikadono como crianças adoráveis. Ele imediatamente tem uma overdose de fofura e se pergunta como elas foram daquilo para o que são agora. Ele deseja poder tirar uma nova foto delas debaixo da cerejeira e decide perguntar por aí sobre quem esqueceu a imagem. Mas ao verificar com as irmãs, as três batem a porta na cara dele. Isso só alimenta as suspeitas do detetive sem teto de que uma delas está escondendo algo. E se alguém guarda essa foto, significa que no fundo, uma delas sente falta dos bons tempos familiares como ele. Contudo, na manhã seguinte, as três irmãs seguem caminhos separados, encerrando sua investigação particular antes de começar. Ainda assim, ele fica impressionado ao saber que essas prodígios viajam pelo país todo e decide investigar mais sobre onde os eventos delas acontecem. É quando ele acerta em cheio. Mais tarde naquela noite, Yu aquece leite para ajudar Kazuki a dormir melhor, mas Miwa e Nico parecem irritadas porque esqueceram de reservar um quarto de hotel. Bem na hora, o paladino da ironia as surpreende revelando que já reservou um hotel para elas. Ele entrega 2 mapas separados e deseja uma boa estadia de forma provocadora, pois escolheu um lugar 5 estrelas. Miwa não fica animada e faz beicinho dizendo que não pode ser feliz comendo comida ruim por 2 dias, e Nico concorda. É quando o duende provocador pergunta se ela está dizendo que não aguenta nem um dia sem ele, deixando suas bochechas mais vermelhas que rosas. O Goblin convencido sorri amplamente e diz que fica feliz em se juntar a elas. Mais tarde no torneio de Shogi, Miwa domina o oponente como uma chefe em segundos, deixando todos chocados com seu talento puro. Ao sair, uma mulher a informa que a próxima partida será contra um mestre de 4º grau, então pode ser um desafio. Mas Miwa sai parecendo entediada e pensa
pensa em praticar com Ia no hotel. É quando uma vista deslumbrante de flores de cerejeira a encanta completamente. Ela recorda memórias saudáveis da infância e volta ao hotel, ficando chocada ao ver sua irmã disfarçada fazendo check-in no hotel. As duas irmãs começam a se questionar imediatamente. E no meio disso, Nico também entra e solta a bolsa de puro choque. Finalmente entendendo, Miwa pergunta à Ruiva se seu torneio também é na mesma cidade. Yu aparece todo convencido e comenta como é errado três irmãs nem saberem o destino uma da outra. Ele revela orgulhoso que, como elas não conversam, arrumou tempo para fazerem exatamente isso. As irmãs ficam furiosas ao saberem que ele as colocou no mesmo quarto, mas Yu finge que fez um grande favor dando uma chance para uma conversa de garotas clássica a noite toda. Deixando isso de lado, elas perguntam o que ele faz ali, e Yu se declara o guia oficial delas para o festival, enquanto planeja secretamente tirar uma foto familiar, quer elas queiram ou não. Contudo, as irmãs se unem contra sua ideia tola. Então, ele tenta convencê-las de que há um santuário famoso para visitar e pedir sorte. Nico o rejeita, dizendo que não é uma fracassada como ele que precisa de sorte. Mas Yu argumenta que até prodígios de Hollywood vão lá porque a fé libera um nível novo de confiança. Além disso, é uma ótima forma de aliviar o estresse das rotinas deprimentes. Ele finalmente as convence mencionando os frutos do mar frescos, já que é uma cidade litorânea, e isso deixa as garotas, especialmente Kazuki, sem opção. Ela diz que é tudo para sua página no Insta, e sugere irem comprar roupas elegantes. Com isso, eles vão a uma loja de kimonos que Yu pesquisou antes, e as atendentes ficam deslumbradas com as três lendas aparecendo de repente. Elas se animam e escolhem um estilo maduro para Kazuki combinar com sua elegância, enquanto Miwa pega um com tema de gatinho para combinar com sua personalidade brincalhona. Mas quando Yu se vira para Nico, ela ainda está sentada parecendo irritada. Então ele pergunta se ela não gosta de kimonos. Ele aponta que há muitos estilos, mas ela resmunga que não ficaria bem em um de qualquer jeito. A atendente então traz um design afiado para combinar com sua personalidade forte, mas Nico tem um flashback de quando quis um vestido feminino e o pai nunca deixou comprar nada delicado. Ela briga com a atendente, mas nesse instante Yu aparece com um kimono que exala a feminilidade máxima e diz que acha perfeito para ela, porque é a garota mais fofa que conhece. Nico é atingida bem no coração, e quando ele pede para escolher entre os dois estilos, ela leva ambos para o provador, e no momento em que sai com o cabelo preso, os três ficam completamente impressionados com sua beleza encantadora. Após isso, a família nada típica sai para aproveitar o festival. Miwa menciona que está começando a sentir fome, levando Yu a lembrá-la para ficar por perto e não se afastar muito. Nesse momento, a multidão reconhece Kazuki, e em instantes, um enxame de pessoas corre em sua direção como fãs desesperados por um autógrafo. Yu esperava que as irmãs se aproximassem com essa saída. Mas, pelo jeito que as coisas se desenrolam, Kazuki parece ter entrado em modo de trabalho. Enquanto observa as irmãs saboreando a comida, Kazuki sente um leve toque de nostalgia, mas logo ignora. Ao mesmo tempo, uma garota por perto, que claramente não tem interesse em Kazuki, apressa a amiga para segui-la. No entanto, ao se virar, sua sandália quebra e ela começa a cair para frente. Antes que atinja o chão, Kazuki a segura, impressionando até quem não era seu fã. Carregando a garota no colo como uma princesa, ela a ajuda a encontrar um lugar para sentar. Enquanto isso, Yu tem dificuldade para acompanhar Kazuki em meio à multidão caótica. Após Kazuki levar a garota a um lugar seguro e começar a vagar com um rastro de fãs atrás, ela é repentinamente empurrada para dentro de uns arbustos por alguém que ela suspeita ser um sequestrador. Descobre-se que o suposto sequestrador não é ninguém menos que Yu. A garota de cabelo azul se prepara para causar um alvoroço, já inflada de raiva, exigindo uma explicação para o que aquilo significava. Mas antes que ela comece a reclamar, ele calmamente a interrompe e diz para apenas aproveitar a comida que trouxe para que ela possa curtir o festival. Ela discute, claro, e vira o rosto como um gato emburrado, insistindo que ele não pode sempre suborná-la com comida, mas Yu não recua e aponta que notou que ela machucou o pé sem demora. Ele verifica e descobre que é uma lesão bem feia. Enquanto faz o curativo com cuidado, ele solta algumas palavras sábias sobre como ela não precisa se encaixar nas expectativas de ninguém e deve ser quem diabos quiser. O ruivo termina de enfaixar o pé dela com aquele toque calmo e direto enquanto ela fica sentada, corando em silêncio como uma adolescente confusa. Enquanto isso, Nico e Miwa tentam ao menos aproveitar o dia, mas acontece que a garota de cabelo laranja é hilariamente péssima nos jogos do festival. Seu rosto fica mais vermelho que um tomate cozido enquanto ela falha em pegar um único salmão, se debatendo como se estivesse pescando de olhos fechados.
fechados. Nesse momento, ambas congelam ao verem a irmã mais velha se aproximando para se juntar a elas. E ao lado dela está Yu, que de alguma forma a convenceu a usar uma máscara esquisita para passar despercebida. Yu então sugere uma competição, formando dupla com Kazuki, enquanto o outro lado fica com Nico e Miwa. Nico imediatamente provoca a irmã, dizendo que ela deveria usar aquela máscara sorridente assustadora o tempo todo, já que seu rosto normal parece pronto para matar alguém. Kazuki sorri sob a máscara, e a disputa começa. Yu acaba pegando seu peixe primeiro, seguido por Miwa, que logo reclama de jogo sujo e acusa a irmã de trapacear, já que ela nem arranhou o dela ainda. As coisas escalam rápido, e o desafio vira uma briga total entre irmãs. Yu se afasta, pensando que isso pode ser um momento raro de união disfarçado, e corre para conferir uma grande competição acontecendo por perto. Aparentemente, a tarefa é pular por plataformas em forma de lótus até chegar ao portão Tori, o que parece um jogo manipulado para super-humanos. O vencedor não só ganha uma quantidade ridícula de sorte, mas também uma selfie constrangedora com o guardião dourado do santuário. Os apresentadores estão super sérios também, afirmando que usar a selfie como papel de parede do celular aumenta a sorte, e até oferecem uma garantia esquisita. Yu olha a antiga foto do Festival das Irmãs e percebe que é a mesma competição, onde elas venceram e tiraram a foto com a estátua. Ele decide recriar aquela cena, esperando conseguir o impossível e chegar à linha de chegada. Antes que Yu possa decidir, a multidão já está enlouquecida com pessoas correndo para ganhar a selfie amaldiçoada com a estátua. Um após o outro, eles falham miseravelmente, pois algumas plataformas de lótus afundam no momento em que alguém pisa nelas. Descobre-se que é preciso encontrar o caminho certo de folhas para chegar ao portão sem acabar encharcado, o que faz tudo parecer uma versão ao vivo de Fall Guys. As pessoas continuam pulando e caindo, facilitando um pouco para o próximo grupo adivinhar quais plataformas podem aguentar. Quanto mais caem, mais claro o caminho fica, mas os apresentadores apenas sorriem como vilões de um game show. Segundo eles, esse desafio é tão ridiculamente difícil que ninguém conseguiu completá-lo nos últimos 10 anos. E os últimos a conseguirem foram ninguém menos que as 3 irmãs prodígios. Nesse momento, chega a vez de Yu participar, e ele afunda quase instantaneamente, como se o universo estivesse contra ele desde o início. Apesar de as regras permitirem tentar novamente, a maioria desiste após perceber que não vale a pena perder tempo por uma foto com um brinquedo dourado. Mas Yu permanece teimoso e continua se jogando na água. O pobre garoto machuca o rosto, mas nem pensa em desistir. Mesmo quando a noite cai e a chuva começa a castigar como um sinal divino para parar, ele ainda se recusa a admitir a derrota. Os apresentadores tentam convencê-lo a desistir, dizendo que não se trata de esforço, mas de pura sorte, e até oferecem deixá-lo tirar a foto sem vencer tecnicamente. Mas Yu pensa em como as irmãs provavelmente venceram por se moverem juntas como uma unidade com timing perfeito, e essa memória o convence a continuar, custe o que custar. Ele continua se lançando nas plataformas instáveis, e de alguma forma consegue chegar ao portão dessa vez. Os apresentadores aplaudem e finalmente o convidam para tirar a selfie, mas o ruivo sai correndo, gritando algo sobre precisar buscar algumas pessoas primeiro. Enquanto corre para encontrar as irmãs Mikadono, um anúncio ecoa dizendo que o festival está encerrando mais cedo devido à chuva forte. Percebendo que chegou tarde demais, ele desaba no chão, sentindo-se inútil. As vozes das 3 garotas ecoam em sua cabeça, lembrando como ele as arrastou até ali, assumindo que elas devem ter voltado ao hotel e que ele seria deixado para trás mais uma vez. Mas ao fechar os olhos e abri-los, ele encontra as 3 prodígios bem à sua frente com seus guarda-chuvas. Elas perguntam por que ele não voltou e por que está agora encharcado e coberto de lama. Yu diz que achou que elas o teriam abandonado, mas as garotas respondem que não são tão cruéis. Elas pedem que ele as guie de volta ao hotel, chamando-o de maestro do festival, e até o deixam compartilhar o guarda-chuva, explicando que só havia 3 na barraca e não conseguiram um quarto. Eventualmente, as 3 irmãs começam a discutir sobre quem vai compartilhar o guarda-chuva com Yu. Miwa vence no pedra-papel-tesoura e toma o centro do palco. Após voltarem e terminarem os banhos, as garotas checam seu maestro pessoal e o encontram parecendo um completo desastre. Elas perguntam se ele planeja pular o banho de vez, e é quando o ruivo admite timidamente que esqueceu de reservar um quarto separado para si. Agora, todos os hotéis próximos estão lotados, e ele não tem onde ficar. Sorrindo sem jeito, o garoto diz que vai apenas passar a noite em um café. As irmãs o encaram, percebendo que ele é um caso perdido, e quando ele está prestes a sair, Kazuki o para e o puxa para o quarto delas. Elas discutem sobre como seria uma vergonha para seu nome e profissão deixar um gatinho pegar um resfriado na chuva. Nico até aponta que, como já vivem juntos, lidar com isso uma vez não seria grande coisa. O próximo problema que surge é que não há um roupão para o garoto, já que o desastrado também esqueceu de trazer
fazer um. Mas após alguns olhares constrangedores e momentos inquietos, Yu finalmente avista um roupão extra e corre para tomar banho. Enquanto se banha, ele grita de trás da porta, dizendo para elas esquecerem que ele existe e apenas terem uma boa noite de sono. Eventualmente, as luzes se apagam e todos se acomodam para dormir. Mas agora, um novo problema surge. As três prodígios sentem seus corações acelerados. Incapazes de dormir, seus rostos permanecem corados. Apesar de não terem febre, a história volta um pouco, revelando que Yu realmente conseguiu sua missão de fazer as três irmãs tirarem uma foto com a estátua. Como esperado, ele bagunçou tudo de novo e acabou fazendo palhaçada, o que só fez as irmãs rirem mais. De volta ao presente, quando o garoto verifica sua bolsa com entusiasmo, ele não encontra a antiga foto das três irmãs. Em vez disso, descobre uma carta dizendo que ela pegou a foto de volta. Ele sorri, feliz que a foto agora está com sua verdadeira dona, e adormece em poucos segundos. Vendo-o desmaiar tão rápido, as três garotas se sentam em silêncio, se perguntando por que ainda estão acordadas. Elas trocam olhares e começam a falar suavemente sobre como não mudaram nada. Discutem e riem sobre memórias antigas, percebendo que, embora vivam juntas, a vida as manteve tão ocupadas que mal tem tempo para momentos como esse. Miwa se vira e verifica as fotos antiga e nova com as irmãs, confirmando que foi ela quem guardou a original com segurança o tempo todo. Ela ri, pensando em Yu como um idiota adorável que passou por todo aquele esforço só para fazê-las tirarem outra foto juntas. Mas as três irmãs agradecem o garoto em silêncio em seus corações antes de finalmente adormecerem. Na manhã seguinte, enquanto as tarefas são feitas, Yu casualmente verifica as notícias e fica surpreso ao ver manchetes elogiando as três prodígios por entregarem resultados extraordinários. Apesar de terem passado a noite anterior completamente brincando, no dia seguinte, na aula, Yu sonha em como preparará o jantar para as três irmãs quando voltar para casa. Ele passa o dia comprando ingredientes e vai à mansão Mikadono quando o sol está se pondo. Ao abrir o portão, vê que as três irmãs já estão em casa, mais cedo que o esperado. Ele também nota um par de sapatos desconhecido. Ao entrar, encontra as três irmãs em pé, educadamente, diante de um homem sentado calmamente no sofá. O momento parece tenso, e Yu se pergunta quem é a pessoa. Mas, ao ouvir sua voz, ele percebe que é o Sr. Mikadono, e o cumprimenta, apresentando-se formalmente. O Sr. Mikadono oferece condolências pela mãe de Yu, mas garante que, enquanto ele estiver por perto, os talentos dela sempre viverão. Yu acha essas expectativas esmagadoras para alguém como ele, e olha para as irmãs Mikadono, perguntando-se por que parecem tão sérias. O Sr. Mikadono muda de assunto e pergunta friamente a Kazuki sobre seu relatório de desempenho. Ela explica que sua rotina está cheia e que tem uma entrevista marcada para amanhã. Ele se vira para Nico, que diz confiante que continua ganhando campeonatos como sempre, e promete não desacelerar. Por fim, é a vez de Miwa, que também entrega um relatório perfeito. Quando Yu está prestes a dizer algo, Mikadono se levanta, interrompe, diz que os relatórios foram discutidos e que agora vai embora. Yu o detém e pergunta se ele gostaria de se juntar a eles para o jantar, já que planejou cozinhar. Sem responder, Mikadono caminha até uma máscara ali perto. Yu explica que foram a um festival no fim de semana. Mikadono fica sério e pergunta de quem foi a ideia. Yu conta animado que os levou ao festival, onde as irmãs acabaram no mesmo lugar que visitaram quando crianças. Mikadono levanta a máscara perto do rosto e repreende Yu por interferir no sucesso de suas filhas. Yu fala sobre a sorte que tiveram na visita, mas Mikadono descarta, dizendo que só acredita em trabalho duro, não em sorte. Ele se aproxima de Yu e o lembra duramente de como é inútil e miserável, apesar de ser filho de uma atriz talentosa. Ele quebra a máscara ao meio e chama Yu de ninguém comum, dizendo que pessoas sem talento não têm lugar em sua casa. Enquanto continua a insultá-lo e o segura firme pelo ombro, as irmãs finalmente defendem Yu. Elas discutem com o pai, explicando que, embora Yu não tenha grandes conquistas, ele cuida de tudo na casa, da limpeza à cozinha, para que elas foquem em suas carreiras. Kazuki afirma com firmeza que só conseguem aperfeiçoar seus talentos porque Yu as apoia nos bastidores. Quando Mikadono pergunta por que defendem alguém tão comum e se realmente precisam dele, as irmãs coram e dão desculpas desajeitadas. Elas insistem que se dão bem com Yu e formaram um laço forte com ele. No entanto, o pai permanece firme e diz que não há espaço na família Mikadono para socialização. Ele lembra que não são mais crianças e proíbe mais festivais. Ele ordena que foquem em melhorar seus resultados e sai. Yu pergunta baixinho se elas vão jantar com ele, mas Nico se vira e pede desculpas gentilmente, dizendo que não tem mais tempo para desfrutar de sua comida deliciosa. Uma semana passa, e tudo parece voltar ao que era antes de Yu morar na mansão. Após conhecer o pai delas, Yu finalmente entende por que as garotas se esforçam tanto para aperfeiçoar seus talentos, por causa da criação rígida. Ele lembra como as irmãs começaram
começaram a se dar bem entre si. Naquela noite, todos no clube voltam para casa, exceto Nico, que fica até tarde treinando, como fazia antes. Ela voltava cedo só pelo jantar, mas agora voltou ao seu horário normal. Enquanto faz uma pausa para comer, a comida parece sem graça após se acostumar com a de Yu. Kazuki sente o mesmo ao olhar seu smoothie saudável cheio de nutrientes, mas não consegue bebê-lo. Até Miwa parece desanimada. Seus lanches habituais não parecem mais empolgantes. As três garotas se sentem presas, sem entender por que não conseguem voltar à rotina antiga. Enquanto isso, até Yu se sente para baixo e deseja que as coisas voltem a ser como antes. Ele lembra da família calorosa do programa de TV em que sua mãe atuou e decide que quer criar algo assim. Esse pensamento lhe dá uma nova motivação. Na manhã seguinte, quando as irmãs saem de casa, Nico nota que Yu não as cumprimentou com sua voz alegre e usual. Isso a deixa triste. Mais tarde, na escola, na hora do almoço, Nico abre a bolsa para pegar uma barra de proteína, mas encontra uma marmita. Seu rosto fica vermelho como um tomate, e o mesmo acontece com as outras irmãs, cada uma com uma refeição bem arrumada. Quando os colegas de Nico perguntam se ela não vai comer e sugerem ficar com a comida, ela recusa firme, dizendo que comerá cada mordida sozinha. Enquanto isso, Yu dorme sobre seu caderno, exausto após acordar às 4 da manhã para preparar as marmitas. Mais tarde, ao ver as marmitas completamente vazias, ele sorri para si mesmo, sabendo que elas gostaram da comida. Naquela noite, as três irmãs chamam Yu e dizem seriamente que querem formar uma parceria com ele. Confuso, Yu se pergunta por que estão falando de navios, mas as irmãs não estão com humor para brincadeiras. Elas lembram que o pai delas avisou que expulsaria Yu se ele não se provasse útil. Então, propõem que, se ele as apoiar nos próximos desafios, estão dispostas a aceitá-lo como um dos seus. Elas explicam os desafios que as aguardam e dizem que precisam da ajuda dele para enfrentá-los. Animado com a ideia, Yu promete fazer marmitas todos os dias, porque são uma família. Mas as irmãs o corrigem e explicam claramente que ele é apenas um apoiador. No dia seguinte, enquanto as irmãs Mikadono estão saindo, Yu entrega as marmitas. Kazuki informa que voltarão por volta das 19 horas, para ele preparar o jantar também. Ele as despede com seu desejo caloroso de sempre. Por algum motivo, esse gesto simples faz as três corarem como tomates quentes, como se tudo estivesse perfeito naquele momento. Mais tarde, durante o treino, Kazuki usa uma peruca e tenta desajeitadamente trabalhar seu lado feminino. Mas de repente, duas mulheres aparecem e a assustam tanto que ela quase perde o fôlego. Enquanto Nico está no meio do treino, seu telefone toca e ela atende rápido, ouvindo que seu treinador voltou de uma turnê internacional e quer encontrá-la. Ao mesmo tempo, Miwa está imersa em sua sessão de treino, mas é derrubada por seu treinador. Ele a lembra calmamente que está chegando a hora de ela escolher qual caminho realmente quer seguir. Quando as irmãs Mikadono voltam para casa naquela noite, cada uma tem muito em que pensar. Ao entrarem, encontram Yu correndo desajeitadamente sobre um saco de farinha. Ao perguntarem o que ele está fazendo, ele responde com confiança que planeja adicionar udon à receita, usando farinha integral para reduzir os carboidratos na dieta delas. Enquanto explica tudo, ele escorrega de repente e cai forte, se machucando, o que faz as garotas rirem um pouco antes de saírem, dizendo que ainda vão jantar com ele. Naquela noite, à mesa, as irmãs comentam que a comida está um pouco comum hoje. Isso as faz lembrar como o pai odiava qualquer coisa que parecesse medíocre. Mas naquele momento silencioso, cada uma encontra um tipo de conforto nessa mediocridade. Mais tarde, enquanto Yu lava a louça, Kazuki entra e oferece ajuda. Ela diz que está tentando trabalhar seu lado feminino. Yu aponta que lavar louça não tem relação com ser feminina, mas ela insiste e ajuda mesmo assim. Quando Yu menciona a audição, Kazuki entra em pânico, admitindo que é sua primeira vez num papel feminino. Por isso está tão nervosa. Ela nota bandagens na mão dele e pergunta o que aconteceu. Yu explica que não é muito bom na cozinha e se queima com frequência. Os dois continuam conversando casualmente por um tempo, até que Yu escorrega de repente e acaba com um sangramento nasal. Kazuki corre para ajudar, mas também escorrega, caindo bem acima dele, num momento que parece quase um beijo. Ela se levanta rápido, e enquanto Yu começa a se desculpar, ela descarta, dizendo que foi só um acidente. Mais tarde, enquanto cuida do sangramento nasal, Yu não pode evitar sentir pena dela, pois ela literalmente beijou um cara com o nariz sangrando. Mas ela não parece nem um pouco incomodada, o que o faz perceber que ela deve estar acostumada a cenas assim no palco. Ainda assim, ele sente pena de si mesmo, sabendo que seu primeiro beijo teve gosto de sangue. Por outro lado, quando Nico menciona que pode chover, Kazuki liga a TV para verificar a previsão, mas encontra uma cena de beijo. Ela desliga rápido e diz a Nico para checar a previsão online. Depois,
encontra Miwa e diz que seu pudim parece gostoso. Miwa diz orgulhosa que foi feito só para ela pelo novato, sentindo como morder lábios macios. A menção a lábios desconcerta Kazuki, que bate seu café na mesa e vai para o quarto, fechando a porta. Ao tocar os lábios, ainda envergonhada, Yu entra sem bater, o que imediatamente desperta sua raiva. Yu explica calmamente que só veio esclarecer, dizendo que tem certeza de que ela não gostaria de desperdiçar um beijo com alguém como ele. Ele sugere que finjam que nunca aconteceu. Ao sair, Kazuki explode de frustração, chamando-o de idiota por dizer algo assim. Mais tarde, durante o treino, ela começa a pensar que Yu pode estar certo e que esquecer o ocorrido pode ser o melhor por agora, já que precisa focar na audição que se aproxima. Ela tenta ensaiar seu papel feminino, mas continua falhando, pois tudo que fez até agora foi mais como um príncipe do que uma garota. Durante outra sessão, enquanto atua como príncipe, ela observa atentamente a garota com quem atua e de repente percebe o que faltava em sua performance anterior. Quando a cena leva a um beijo, sua mente volta ao acidente anterior e ela recua, completamente envergonhada. O diretor a para imediatamente e pergunta o que está acontecendo, lembrando que o que acontece na vida pessoal acaba afetando a performance no palco. Naquela noite, Kazuki vai até Yu e diz que seus treinos estão mais difíceis ultimamente, então precisa que ele faça refeições que aumentem sua energia. Quando Yu se levanta e fecha as cortinas, ela pergunta de repente se ele está livre no domingo. Após ele confirmar, ela se aproxima um pouco, olha-o nos olhos e com confiança, diz que quer que ele saia com ela no domingo. Eita, que a coisa tá esquentando. Será que Kazuki tem segundas intenções chamando Yu pra sair? Comenta aí pedindo parte 6, que em breve tô de volta. Deixa o like e se inscreve no canal. Tamo junto. Fui. Yu fica vermelho ao ouvir isso e começa a se perguntar se meteu nessa situação por causa daquele beijo. Enquanto isso, as outras duas irmãs escutam escondidas e também ficam vermelhas, claramente sentindo ciúmes. Miwa acha difícil acreditar que o que ouviu possa ser um encontro de verdade, mas Nico diz para ela parar de pensar demais, já que realmente parece um encontro real. As duas começam a questionar se Yu está de acordo com esse plano e voltam silenciosamente para seus quartos. Quando saem, Kazuki entrega a Yu um cartaz de uma audição para a heroína e explica que sempre foi escalada para papéis masculinos, o que agora torna muito difícil atuar como uma heroína de verdade. Ela conta que sua tutora disse que a vida pessoal acabaria afetando sua atuação. Yu entende rápido o que ela quer dizer e percebe que Kazuki quer um encontro de mentira para se sentir mais à vontade como garota. Ele concorda feliz e diz, sorrindo, que está todo à disposição dela. Kazuki pede que ele não conte às outras duas e avisa firme para não ter ideias erradas. Yu diz para ela relaxar e acrescenta que, se ela quer que o plano funcione, o encontro precisa parecer totalmente real. Então, ele promete levá-la ao melhor encontro que conseguir organizar. Na manhã de sábado, enquanto Yu está ocupado limpando, Nico se aproxima e pergunta casualmente se ele tem planos para domingo. Yu mente para ela, o que a deixa furiosa na hora. Ela fica com ciúmes, pensando que o encontro pode ser algo sério, e por isso Yu está tentando esconder. Até Miwa parece não conseguir afastar a suspeita. Naquele dia, após ela e Nico voltarem para seus quartos, Miwa voltou escondida e ouviu a última parte da conversa de Yu, onde ele disse a Kazuki que a levaria a um encontro incrível. Naquela noite, durante o jantar, o clima está estranho e pesado. Yu pisca sutilmente para Kazuki, querendo sinalizar que está preparado para o dia seguinte. Mas o momento é percebido pelas outras duas, que de repente começam a emanar uma aura poderosa. Isso assusta muito Yu, que fica se perguntando se elas estão se preparando para algum grande evento ou competição que as deixou tão sérias. A cena muda, e já é hora do encontro. Yu espera Kazuki chegar. Enquanto isso, Miwa e Nico se escondem atrás de arbustos, incapazes de focar em suas tarefas. Elas até colocaram disfarces ridículos para tentar passar despercebidas. Observam Yu com olhos invejosos, irritadas com o quão alegre ele parece. Então, Kazuki chega com uma roupa totalmente feminina, o que faz o coração de Yu pular. Ela pergunta se está atrasada, soando meio masculina, e logo se corrige, tentando novamente com um tom delicado de garota. Dessa vez, ela o chama de Yu em vez de novato, o que o anima tanto que ele pede ansiosamente para ela continuar chamando-o, assim mesmo após o encontro. Os dois vão ao aquário, sem saber que as irmãs ciumentas os seguem escondidas. De longe, as irmãs fervem de raiva ao ver como Kazuki está deslumbrante em sua roupa feminina. Ao descer as escadas, Kazuki erra de novo e instintivamente oferece a mão a Yu como cavalheiro. Após alguns passos, Yu percebe e pede que ela refaça o momento, dessa vez corretamente.
noite. Enquanto assistem ao show aquático, Kazuki não para de se perguntar se está sendo fofa o suficiente. Ela se questiona em silêncio, sem saber o que homens acham adorável. Quando um respingo atinge as fileiras da frente, ela protege Yu com os braços, assumindo de novo seu papel de príncipe. Yu suspira e diz gentilmente que ela errou novamente. Para piorar, a multidão aplaude e diz a Yu como ele é sortudo por ter uma namorada tão fofa, mas Kazuki não se sente fofa. Agindo como agiu, o encontro perfeito começa a desmoronar aos poucos. Eles continuam errando, como não saber quem deve carregar as sacolas, e Kazuki fica com os pés doloridos pelos sapatos femininos que não está acostumada a usar. As irmãs, espiando nas sombras, acham a cena dolorosamente constrangedora e difícil de assistir. Mais tarde, quando Yu se desculpa para ir ao banheiro, Kazuki vê seu reflexo no vidro e suspira, pensando no quanto foi mal o dia todo. Ela lembra como Yu estava animado para sair com ela, e se pergunta se ele agora se arrepende. Nesse momento, um olheiro de uma agência de espetáculos se aproxima, mostra seu cartão e pergunta se ela tem um momento para conversar. Kazuki recusa educadamente, dizendo que não está interessada, mas o homem não desiste fácil. Isso a deixa desconfortável enquanto ela olha ao redor, pensando onde Yu foi parar quando ela mais precisava dele. Quando o olheiro agarra a mão dela e tenta arrastá-la, Yu surge do nada e dá um tapa firme na mão dele, perguntando se há algum problema. O olheiro zomba, perguntando se Yu é o irmão mais novo dela, mas Yu tenta agir maduro e insiste que estão em um encontro, e que Kazuki já sabe onde quer estar. Quando perguntado o que é isso, Yu hesita, gaguejando e jogando respostas absurdas. Ele até sugere que Kazuki quer ser reformadora no governo. O olheiro diz que ela seria melhor como modelo, e Kazuki percebe que Yu é tão inútil como sempre. Yu declara de repente que a agência não pode tê-la porque ele planeja fazer dela sua esposa. Embora o olheiro descarte isso como bobagem infantil, Yu repete com ousadia que estarão juntos em todos os altos e baixos. A multidão ao redor, que ouviu a proposta, fica em silêncio. Após o olheiro desistir e ir embora, Yu pede desculpas desajeitadamente. Ele pede a Kazuki para esquecer tudo que disse, mas, pelo olhar dela, não parece que ela vai esquecer. Ele pega a mão dela, surpreso com o quão quente está, e a leva embora, enquanto as irmãs ciumentas observam, preocupadas que isso possa virar um encontro perfeito. Depois de um tempo, Yu percebe que está segurando a mão de Kazuki sem nem pensar, e nenhum dos dois parece pronto para soltar. As pessoas ao redor acham a cena adorável, embora Yu continue sendo confundido com o irmão mais novo de Kazuki. Tentando parecer mais romântico, Yu ajusta a forma como segura a mão dela para algo mais adequado a um encontro. Kazuki começa a suar, tentando entender se é assim que uma garota deve reagir nesse momento. Ainda assim, ela mantém a cabeça erguida, convencida de que isso pode estar funcionando e esperando que Yu continue com a mesma energia. Eventualmente, os dois chegam a um cinema. Quando Kazuki sugere um filme romântico, Yu a surpreende. Ele diz que já planejou tudo e que assistirão a Amor em Abril. O nome soa familiar para Kazuki, pois estrelava sua sênior da trupe, que abandonou papéis masculinos por femininos. Esse filme marcou a primeira atuação dela como heroína completa. Kazuki sempre evitou assisti-lo, temendo ver como foi a transição. Yu diz animado que o filme é estrelado por uma ex-atriz da trupe e espera que ela aprenda algo útil. Infelizmente, quando o filme termina e eles saem do cinema, as reações ao redor não são gentis. Todos parecem reclamar do quão horrível foi a heroína principal e como ela não parecia nada fofa. Ouvindo isso, Kazuki lembra das palavras intimidadoras de seu pai sobre como um verdadeiro prodígio deve lidar com qualquer papel com graça e sucesso. O peso dessas expectativas começa a deixá-la profundamente inquieta. Yu percebe o quanto estragou tudo, pois a sênior de Kazuki teve uma atuação tão decepcionante, provavelmente tornando os papéis femininos ainda mais assustadores para ela. Ele se culpa mentalmente por ser tão descuidado. Até as irmãs espiãs, ainda seguindo o casal de longe, percebem que o clima azedou. Elas se perguntam se Yu conseguirá salvar o que resta do encontro. Mais tarde, Yu leva Kazuki ao último destino, uma roda gigante, e insiste que ela vá com ele, apesar da hesitação dela. Surpreendentemente, as irmãs ficam impressionadas com como ele tenta animá-la, achando que ele está lidando melhor do que esperavam. Então, ouvem dois garotos passando, que dizem que qualquer cara que pede em namoro no topo de uma roda gigante sempre conquista seu amor. As três garotas coram, e antes que Kazuki processe o pensamento, Yu a puxa gentilmente para o brinquedo. Dentro da cabine, Kazuki reflete sobre como Yu pode ter exagerado, e lembra como sempre foi diferente das outras garotas da sua idade. Sua altura a levou a modelar cedo, e ela foi recrutada pela trupe aos 6 anos.
embora no início gostasse do trabalho, com o tempo virou uma série de conquistas que ela precisava cumprir. Eventualmente, falhar deixou de ser uma opção, e a pressão aumentou quando seu pai insistiu que ela assumisse um papel feminino. Ela se imagina falhando e conclui que ninguém fica ao lado de um fracasso. Convencida de que talvez seja melhor desistir da audição do que arriscar a vergonha, ela olha para Yu, que está literalmente tremendo de medo da altura, especialmente com o chão de vidro. Quando ela pergunta por que escolheu esse brinquedo, Yu grita que precisava ser um encontro perfeito, e Kazuki lembra do que os garotos disseram sobre pedidos no topo. Antes que ela organize os pensamentos, Yu se levanta desajeitadamente. Ele a chama nervosamente de sua heroína, e no auge do momento, a chama por engano de sua heroína para sempre. Kazuki pede que ele se sente em silêncio, e observa enquanto ele treme e tropeça em mais um momento. Kazuki sorri suavemente, vendo como ele consegue falhar até na oportunidade perfeita. Yu, então menciona gentilmente a ideia de encontrar valor no fracasso. Sentado ao lado dela, ele começa a rolar as fotos mais embaraçosas do encontro. Kazuki pergunta se ele está tentando se humilhar de propósito. Mas, ao ver cada foto, ela observa em silêncio, percebendo que todas essas cenas desajeitadas realmente capturaram muitas de suas emoções. Yu diz que ela pode ser ótima em expressar emoções, o que a faz corar, embora ela diga rápido que é só uma desculpa para mascarar a incompetência. Ele sorri e deseja boa sorte para a audição. Embora ela sorria em resposta, quando saem da roda gigante quase brilhando, as garotas espiãs começam a se preocupar com o que aconteceu lá em cima. No caminho de volta, Kazuki agradece Yu pelo encontro. Ela admite que até agora, sempre atuou conforme as expectativas dos outros, mas pela primeira vez, sente-se livre para atuar de forma fiel a si mesma, sabendo que pode haver pessoas que até amem seus defeitos. Yu pega a mão dela e diz para lembrar desse dia, mas Kazuki puxa a mão com firmeza, dizendo que não depende dele para passar na audição. Alguns passos à frente, ela se vira de repente, e as irmãs espiãs entram em pânico com a possibilidade de um beijo. Kazuki se aproxima de Yu e sussurra suavemente que o beijo anterior foi na verdade seu primeiro, e ela não pode fingir que nunca aconteceu. Yu começa a se desculpar novamente, enquanto as irmãs surtam atrás dos arbustos, desesperadas para saber o que ela disse. Kazuki remove a peruca calmamente e declara o encontro oficialmente encerrado, explicando que precisa voltar ao teatro para ensaiar. Quando Yu volta para casa para fazer o jantar, as irmãs que o seguiram o dia todo o recebem de um jeito que o faz corar visivelmente. As garotas trocam olhares cúmplices, percebendo que, embora Yu tenha passado o dia apoiando Kazuki, ele ainda é quem deve apoiá-las, e elas não vão deixá-lo esquecer isso. As provas do meio do semestre estavam cada vez mais próximas, e por isso Nico e Yu precisavam se dedicar intensamente aos estudos. Enquanto caminhavam para a escola, Nico revisava suas anotações com afinco, já que o tempo consumido pelos treinos intensos a deixou com pouco espaço para estudar. Por outro lado, Kazuki seguia com sua habitual tranquilidade, pois, para ela, estudar no caminho simplesmente não combinava com sua imagem. Como Nico e Yu estavam no 11º ano, eles conversavam alegremente sobre suas lições, trocando ideias com entusiasmo, e isso deixava Kazuki e Miwa, que os acompanhavam, apenas observando, com um toque de inveja da animação dos dois. De repente, no meio da conversa, um ladrão esbarrou com força em Yu. Sem perder tempo, Yu correu atrás do sujeito, mas para sua frustração, ele não era tão rápido quanto gostaria. Felizmente, Nico entrou em ação, e com sua velocidade impressionante, ela alcançou o ladrão. Mas ele não era qualquer um, então Nico não conseguiu detê-lo de imediato. Mesmo assim, com suas habilidades excepcionais em artes marciais, ela finalmente conseguiu dominá-lo, e isso fez com que todos ao redor a admirassem com entusiasmo. Logo depois, a multidão se aproximou, curiosa para saber mais sobre a garota que teve a bolsa roubada. Mas apenas Yu reparou que Nico estava com um ferimento após a luta. Preocupado, ele pegou uma bandagem para cuidar dela, mas Nico, com um gesto casual, recusou, dizendo que era apenas um arranhão. Yu, no entanto, não se convenceu, pois, para ele, um ferimento pequeno ainda era um ferimento, e insistiu em ajudá-la, enquanto o grupo continuava a conversar animadamente. Enquanto todos estavam distraídos, trocando ideias e comentando o ocorrido, o ladrão aproveitou a chance e fugiu rapidamente, mas ele não contava com um obstáculo maior. De repente, ele se deparou com alguém ainda mais poderoso que Nico, e levou um chute doloroso que o derrubou. Todos reconheceram na hora. Era Hayato, o gênio das artes marciais da escola Inayama. E Yu, completamente surpreso, ficou parado, sem acreditar no que via diante dos seus olhos. Nico também ficou bastante intrigada com a presença de Hayato ali, e ele revelou que veio por causa dela. Ao chegarem à escola, Hayato
Hajato anunciou aos membros do clube que a escola Inayama viria para uma semana de treinos conjuntos. Yu, por sua vez, apareceu para observar, mas logo foi expulso pelos outros, como se fosse um estranho. O motivo de Yu estar ali, na verdade, era porque parecia que Hajato estava tentando flertar com Nico, e isso o incomodava. Os outros garotos também não tinham simpatia por Hajato, já que, desde sua chegada, ele não parava de flertar com as meninas. O que todos sabiam sobre Nico e Hajato era que ambos treinavam no mesmo dojo. Então, naquele momento, Nico pediu permissão para treinar com Hajato. Vendo a determinação dela, Hajato aceitou o desafio, e durante as lutas, Nico não conseguiu vencê-lo nenhuma vez, o que deixou todos boquiabertos. Por sorte, Yu correu para impedir Nico a tempo, antes que ela se machucasse ou desafiasse Hajato novamente. Depois disso, Nico confidenciou a Yu que Hajato era seu grande herói. De volta ao dojo, alguns garotos, movidos por ciúmes de Nico, tentaram detê-la. Felizmente, Hajato apareceu bem na hora para salvá-la. Após esse momento de destaque, os dois acabaram estudando em escolas diferentes. Mesmo assim, Nico reencontrou Hajato no torneio nacional. Foi nessa ocasião que ele a convidou para se juntar ao clube da escola secundária Inayama, surpreendendo a todos, já que era uma escola tradicionalmente masculina. No entanto, naquele ano, a escola começou a aceitar garotas, e Hajato também pediu permissão ao tio Mikadono. Assim, Nico passou a estudar lá. Além disso, os membros do clube da escola eram bem fracos. Se Nico quisesse evoluir, precisaria treinar com pessoas mais rapper. Lutar apenas com os alunos dali estava tornando seus treinos pouco eficazes. Embora relutantes, todos no clube tiveram que admitir que Hajato estava certo. Com isso resolvido, Hajato agora só precisava esperar a decisão de Nico para seguir com ele rumo ao topo das artes marciais. No caminho para casa, Yu disse a Nico que não achava que a mudança seria um grande problema. Em vez disso, ele queria saber como ela se sentia sobre a possível transferência. Nico, então, confessou que se sentia honrada, já que era um internato de altíssimo nível. A alimentação, as bebidas e o descanso seriam gerenciados por profissionais, mas isso significava deixar sua casa. Se fosse a Nico de antes, ela teria aceitado na hora, mas agora hesitava. Talvez fosse por causa da presença de Yu naquela casa tão fria. Antes de entrar em casa, Nico disse que queria muito continuar com suas irmãs. Não só ela, mas todos os membros do clube concordavam. Porém, se Nico quisesse melhorar suas habilidades, todos esperavam que ela seguisse com Hajato. Após essas palavras sinceras, o grupo se despediu, deixando-a sem resposta. E Yu, por sua vez, sentiu que eles compartilhavam o mesmo desejo de Nico. Durante o jantar, Kazuki, surpreendentemente, deixou Nico usar seu shampoo caro. Miwa, por sua vez, cedeu seu prato favorito à irmã, o que a deixou chocada. O boato de que Nico fora recrutada se espalhou pela academia. Yu percebeu que as irmãs de Nico também não queriam que ela partisse. Saber disso a deixou feliz, mas o que realmente a alegrou foi lembrar da atenção de Yu. Só de pensar nisso, o rosto de Nico ficou vermelho como um pimentão. Ela queria saber o que Yu achava sobre sua possível partida, mas não teve coragem de perguntar diretamente. Na manhã seguinte, ela recusou o convite de Hajato, deixando-o surpreso. Ele insistiu, garantindo que ela teria um ambiente de treino melhor e que ele a treinaria pessoalmente. Ambos buscavam o topo. Então Hajato acreditava que isso era necessário, mas Nico sentia que não era a única opção. Hajato percebeu que a personalidade dela havia mudado muito e quis entender o motivo. Ao refletir, a imagem de suas irmãs e de Yu surgiu em sua mente, deixando-a sem palavras. Mesmo assim, Hajato ainda queria que ela o acompanhasse, pois não havia como uma pessoa comum. Foi exatamente nesse momento de pressão que Yu apareceu e desafiou Hajato. Segundo a lógica de Hajato, a academia precisava de alguém mais forte para treinar Nico. Então, se Yu o derrotasse, poderia assumir esse papel. Afinal, Yu também queria estar ao lado de Nico e estava disposto a tudo por prudência. Todos ficaram impressionados, já que Yu estava desafiando alguém no topo do ranking de karatê. Mesmo assim, confiavam nele, pois era filho da lendária atriz Sabara Ace. Se treinasse direito, talvez tivesse uma chance. Hajato ficou intrigado ao saber disso, mas não abriu mão de querer Nico ao seu lado. Yu, por outro lado, afirmou com convicção que seria ele a ficar com Nico. Ao ver os dois discutindo por causa dela, Nico tentou intervir. Hajato, no entanto, não recusou o desafio e, após o treino, quis lutar com Yu. Todos já sabiam qual seria a recompensa do vencedor. Como o futuro de Nico dependia de Yu, ela decidiu treiná-lo depois da escola. No começo, ela quis lutar com ele para testar seu nível, mas, ao vê-lo exausto e curvado, desistiu. Enquanto explicava que a força de Hajato estava nos chutes de longa distância, Yu se aproximou demais e acabou levando um soco que o nocauteou. Nico pensou que ele estava acabado, pois a luta contra Hajato seria como jogar um ovo contra uma pedra. Yu também
também percebeu a enorme diferença de nível, mas desistir sem tentar não fazia sentido. Com coragem, ele desafiou Hayato, movido pelo desejo de ficar com Nico, o que a deixou envergonhada. Quando descobriu que estavam acompanhados por Kazuki e Miwa, Nico perdeu as esperanças. Ainda assim, achou que com Yu, as manhãs não seriam tão ruins. Após uma conversa, Yu quis saber por que ela recusou um convite tão atraente, deixando-a confusa. Nico achava que seu motivo era bobo, mas Yu disse que querer ficar com todos não era uma razão tola. Então, Nico revelou que queria estar com o clube e com suas irmãs, porque ser expulsa por Yu todos os dias não era tão ruim. Além disso, Miwa e Kazuki também estavam se esforçando diariamente. Isso a fez sentir que precisava se dedicar mais. Naquele momento, Kazuki e Miwa apareceram de repente pela porta, deixando Nico envergonhada. Elas disseram que só estavam passando por ali, mas ouviram que Yu estava prestes a enfrentar uma luta por ciúmes, ou melhor, uma partida intensa. Então, decidiram torcer por ele. Na manhã seguinte, Nico até fez Yu treinar como Saitama. Nesse ponto, Yu estava exausto. Nesse ritmo, seria difícil até encostar em Hayato, quanto mais vencê-lo. Quanto à luta, Yu já tinha um plano, pois na carta de desafio, ele proibiu Hayato de usar a mão e o pé dominantes, o que o deixou furioso. Nico ficou sem reação diante dos truques sujos de Yu. No dia seguinte, quando Yu entra em casa com Nico, ele encontra as outras duas irmãs Mikadono já esperando por eles, vestidas com aventais super fofos. Nico se assusta e pergunta o que é aquilo, e as irmãs explicam que só queriam apoiar o garoto. Yu aprecia o esforço delas, mas faz uma provocação, lembrando o quão terríveis elas eram com as tarefas domésticas quando ele chegou. As duas irmãs imediatamente ficam desanimadas, e Kazuki acrescenta que o jantar vai demorar um pouco mais que o normal. Nico então pergunta às irmãs por que estão tão animadas para cozinhar um desastre para eles. Mas as duas demonstram ainda mais entusiasmo, imaginando o quanto Yu vai amar a comida quando prová-la. No entanto, mesmo que as duas deem tudo de si, ainda não conseguem fazer nada que se pareça minimamente com comida comestível. Yu acaba tendo que intervir com uma proposta. Ele poderia ensiná-las a cozinhar. Ele argumenta que não quer que todo o esforço delas seja desperdiçado, e até faz com que Nico diga isso ela mesma antes de explicar que ela também está ansiosa para provar a comida delas. Dito isso, Yu começa a ensinar as duas. Primeiro, ele se vira para Kazuki, que está ocupada fervendo repolho, e lhe diz que memorizar a receita é a melhor abordagem, pois não deixa margem para erros. Em seguida, ele se vira para Miwa e começa a ensiná-la a descascar um vegetal. Olhando para as prodígios se dedicando ao máximo mesmo nas coisas em que são piores, Yu se convence de que ele também não pode se permitir desistir. Quando o prato finalmente fica pronto, Nico fica sem graça ao perceber que é sua refeição favorita e entende que as duas na verdade estavam tentando fazê-lo para ela, embora a primeira tentativa tenha sido tão ruim que a comida ficou irreconhecível. Kazuki diz a Nico para se servir antes que esfrie, e ela dá uma mordida, achando a comida surpreendentemente boa. No entanto, quando Yu tenta levar a colher à boca, ela escorrega de sua mão, pois seu braço começa a tremer muito. Sentindo-se envergonhado, Yu se desculpa e explica que ele tem treinado demais. Nesse momento, Miwa oferece sua colher para alimentá-lo, deixando as outras duas irmãs completamente chocadas. Yu diz a Miwa que a comida está ótima, o que a faz corar. E Kazuki também não planeja ficar para trás. Ela assopra suavemente a comida para esfriá-la e então o alimenta. Quando Yu a agradece, tanto Kazuki quanto Miwa percebem como é bom ser a pessoa que dá, já que elas costumam ser as que recebem as coisas. Nico fica surpresa, pois nunca viu as irmãs agirem dessa forma antes. Enquanto isso, as duas continuam a alimentar Yu como se ele fosse um príncipe. Mais tarde naquela noite, depois que Yu termina seu treino, Nico o elogia e Kazuki traz uma toalha, enquanto Miwa traz fatias de limão fresco com mel para sua fadiga. Nico fica um pouco irritada com o tratamento especial que as irmãs continuam dando a ele. Nico se aproxima do garoto e pede para ele encerrar o dia, pois está ficando tarde. No entanto, ele mantém o ânimo e argumenta que ainda pode continuar. No dia seguinte, com apenas 2 dias para a grande luta, Hayato caminha pelo corredor lembrando o quão mais entusiasmada Nico costumava ser. Para ela, a força sempre foi tudo. No entanto, quando ela finalmente teve a chance, ela o rejeitou e se recusou a ir com ele. Nesse momento, o senpai de Nico, Hayato, para na frente dela e a cumprimenta com um simples oi. Ele diz a ela que seu espírito enfraqueceu e que, em vez de tomar suas próprias decisões, ela está dependendo daquele garoto perdedor. Chamando-a de patética, ele lhe diz que ela não é tão fraca, então se afasta, declarando que em 2 dias ele derrotará o filho de Sabara e depois a levará para a escola dele para que ela volte à sua forma. Naquele dia, enquanto Nico está ensinando Yu, ela aponta que seus socos estão realmente ficando mais fortes.
outros, mas sua mente continua voltando ao que Hayato disse sobre ela depender dos outros. Ela pede desculpas a Yu por arrastá-lo para os problemas dela, admitindo que ela é quem deveria ser mais forte. Seus pensamentos giram em torno de Hayato, seu pai e sua equipe, que esperam que ela seja sempre forte. Ela sente que todos a veem como alguém em quem podem depender, e embora ela queira ser mais forte, no fundo ela sabe que isso não é tudo que ela é. Ela se lembra do medo que sentiu ao lutar contra o grandão, e de quão tentada ela ficou por coisas femininas. E agora ela continua ouvindo as vozes das pessoas, e até do Sr. Mikadono, ecoando em sua cabeça, dizendo que ela não precisa ser feminina. É por isso que ela se tornou indecisa demais para escolher entre ser feminina e ser mais forte. E ela sempre se forçou a acreditar que a verdadeira Nico Mikadono não é uma pessoa feminina. Quando ela pede desculpas a Yu novamente por arrastá-lo para a bagunça dela, ele lhe diz que foi ele quem desafiou Tatsumi, mas também diz que ela tem agido muito mais fora do seu personagem do que ela percebe, o que a atinge em cheio. Yu explica que quando a conheceu, ele pensou que ela era um monstro, mas depois de passar tempo com ela, ele percebeu que não era verdade, já que ela se mostrou sensível e até curiosa sobre beleza, moda e flores. Nico se assusta e explode com ele, gritando que ela nunca pediu para ele espioná-la, mas Yu se desculpa e diz que ela era simplesmente forte demais, e vê-la daquele jeito parecia um novo lado dela. Quando ela fica sem graça e se vira, Yu lhe diz que nunca achou isso estranho. Ele explica que não existe um lado certo ou errado de uma pessoa e que ela ser forte, mas também às vezes vulnerável, é a verdadeira Nico. Ouvindo isso, ela fica envergonhada e lhe dá um soco tão forte que ele voa e cai no chão. Enquanto Nico se sente envergonhada, ela admite que quer fazer suas próprias escolhas, mas também confessa que quer a ajuda dele. Enquanto ela discute sobre o quão indecisa é, Yu se aproxima dela e lhe diz que os dois lutarão contra Hayato juntos, pedindo-lhe para deixar tudo com ele. No dia seguinte, tanto Kazuki quanto Miwa correm em seus ensaios, ansiosas para terminar rapidamente, para que possam ir direto para assistir à luta de Yu. De volta ao local da luta, Yu e Nico estão diante de Hayato. Hayato exige uma explicação de Nico sobre o que ela está fazendo ali, mas Yu avança com confiança e exige 2 lutas do grandalhão. Ele argumenta que, já que Hayato quer levar Nico para torná-la mais forte, se ela o derrotar, não haverá necessidade de recrutá-la. Depois de declarar isso, ele se curva profundamente diante de Hayato e implora que a deixe ficar, mesmo que ele perca contra qualquer um deles. A equipe de Nico vê as ações de Yu como algo barato, mas o campeão Hayato não dá desculpas e aceita a proposta injusta. Enquanto a multidão começa a falar mal de Yu, Nico fica preocupada e lhe diz que ele está fazendo-se parecer um vilão na frente de todos. Yu, no entanto, não dá atenção, dizendo que isso tudo faz parte de seu plano para protegê-la. Yu explica a Nico que ele será o primeiro a lutar e que seu objetivo é machucar o campeão o suficiente para dar uma vantagem a ela. Nico coloca isso em palavras mais claras, perguntando se ele realmente pretende ser um cordeiro de sacrifício. Quando a luta está prestes a começar, a mão de Yu começa a tremer de medo, e Nico rapidamente corre. Segurando as mãos dele, ela lhe diz para parar de ter medo. Quando Yu entra no campo de batalha, Hayato promete levar Nico com ele, mas Yu não demonstra medo ao declarar que provará os resultados de treinar com Nico por uma semana inteira. Yu consegue aumentar as esperanças de todos, e, exatamente quando parece que algo pode realmente acontecer, essas esperanças são esmagadas quando o garoto é espancado instantaneamente. No entanto, as pessoas não o culpam, já que ele treinou por apenas uma semana. Yu volta para Nico e se desculpa por ter perdido de forma tão miserável. Ela lhe diz que foi a escolha certa deixá-la entrar e admite que percebeu que ele realmente se esforçou de verdade durante toda a semana. Com isso, Nico entra no campo de batalha para sua luta e sente uma onda de determinação quando Yu lhe diz para dar o seu melhor. Quando a luta começa, Nico desfere o primeiro golpe e começa com força com sua velocidade incrível. Ela sabe que a única maneira de vencer é se aproximar de seu senpai, e ela até consegue, aparentemente, colocar Hayato na defensiva. Os colegas de equipe dela aplaudem de emoção, e um deles, o de cabelo grisalho, a apelida aleatoriamente de o Raio de Seika. Nico começa a se preocupar ao se perguntar por que seu senpai está lutando apenas na defensiva. Para ela, parece que ele está gritando que já pode prever cada movimento dela. Nesse momento, Hayato sorri e desfere um soco forte no meio do corpo dela. Enquanto a observa lutar, Hayato pensa sobre o estilo
estilo de Nico. Ele sabe o quão rápida ela é e que sua forma de karatê é um exemplo perfeito e didático de como lutar. Mas o problema é que ela nunca se desvia do convencional, o que a torna previsível demais. Nico tenta um chute superior, mas ela falha e Hayato imediatamente marca outro ponto com um segundo soco no meio, deixando-a a apenas um ponto da derrota. Perdendo a confiança, Nico ouve Hayato lhe dizendo que já foi vergonha o suficiente para ela e perguntando a ela para ir com ele. Assim que ela está prestes a admitir a derrota e desistir de seu sonho, Yu grita para ela e até consegue criar uma equipe instantânea de líderes de torcida, convencendo o grupo Seika de que é importante que ela vença. Assustada com isso, Nico discute no início, mas então ela percebe que esse garoto sempre foi estranho, e ela realmente ri ao pensar nisso. Ela finalmente recupera sua força ao se lembrar de Yu, lhe dizendo que tudo bem ser vulnerável às vezes. Encontrando seu verdadeiro eu, ela sente uma nova confiança, e até Hayato percebe que algo nela mudou de repente. Quando Nico avança contra ele desta vez, seus movimentos se tornam imprevisíveis, e ela consegue acertar um chute superior com uma finta inteligente. Em seguida, ela finge um golpe direto, de repente salta, e usa um golpe com as costas da mão, antes de seguir para outro movimento não convencional. Até mesmo a equipe de Seiyo parece assustada, já que nunca viram Nico fazer movimentos complicados em uma luta antes. Yu a observa sorrir durante a luta, enquanto ela iguala o placar com Hayato. Nesse momento, suas irmãs chegam, preocupadas com o final da luta. E ao entrarem, Hayato percebe que esta não é mais a mesma Nico. Mas Nico o assegura de que esse lado dela também é ela. Com essas palavras, ela desfere um último chute superior e o nocauteia de vez. A equipe Seika explode de emoção com sua notável vitória, e Nico se vira para Yu com um rubor no rosto. Yu corre em direção a ela com uma toalha para enxugar suas lágrimas, e ela encosta a cabeça em seu ombro, perguntando suavemente se ela pode chorar depois de uma vitória. Naquela noite, enquanto Hayato se prepara para ir embora, Nico se desculpa por não ir com ele, mesmo que ele estivesse tentando recrutá-la para o próprio bem dela. Hayato suspira, mas consegue dar um pequeno sorriso, dizendo que está tudo acabado agora. Nico então menciona que não conseguia acreditar na rapidez com que Yu perdeu, e se pergunta o que teria acontecido se Hayato o tivesse enfrentado sozinho. Hayato admite que o garoto realmente conseguiu machucá-lo, e mostra uma marca em sua perna direita como prova. Ele explica que Yu esteve focado naquele único ponto o tempo todo, o que o impediu de evitar o chute final dela, e resultou em sua derrota. Antes de ir embora, ele diz a Nico que a única razão pela qual Yu não queria que ela fosse embora é porque ele realmente se importa com ela. Nico cora enquanto inventa desculpas aleatórias. Hayato então admite que, embora quisesse incentivá-la a ficar mais forte, ele também tinha razões pessoais e finalmente confessa que gosta dela. Nico não hesita e simplesmente lhe diz que também gosta muito dele. Vendo isso, Hayato cai de joelhos, percebendo que ela não o entendeu de jeito nenhum, e lhe diz firmemente que ele tem sentimentos por ela. Nico entra em pânico e pergunta há quanto tempo ele se sente assim, e ele admite que gosta dela desde sempre. Ele lhe diz que quer ficar com ela, e pergunta o que ela pensa, mas quando ela não consegue responder, ele diz que não precisa, e a elogia por o quanto ela cresceu antes de ir embora. Depois que ele se afasta, Nico percebe que pode ter sentimentos por Yu, e cora completamente, rapidamente afastando o pensamento, dizendo a si mesma que não é seu feitio pensar nessas coisas. Ainda assim, não importa o quanto ela tente, ela continua pensando nele, e se lembra de como ele lhe disse que todos os lados dela a fazem ser quem ela é, e que não há certo ou errado. Embora a luta dela tenha acabado, seu coração continua acelerado. Naquela noite, enquanto Nico volta para casa, ela fica irritada por suas irmãs e Yu a terem deixado sozinha depois que a luta dela terminou. Mas quando ela entra, a casa está decorada para comemorar sua vitória, e Yu a cumprimenta calorosamente. Eles prepararam uma pequena festa, e Yu pergunta se ela pode esperar um pouco, já que o jantar levará algum tempo. Nico percebe que as mãos dele estão cobertas por bandagens e lhe diz para deixá-las descansar e se curar, mas Yu insiste que está bem, e como ele não fez muito na luta, ele quer pelo menos cozinhar para ela. Miwa ajuda Kazuki a arrumar a mesa enquanto Nico coloca a mão sobre a de Yu, lembrando-o de que ele foi quem disse que até arranhões leves doem. Ela pergunta se ele alguma vez quis algo para si mesmo, e aponta que ele trabalhou duro a semana inteira para ela, então ela poderia fazer pelo menos uma coisa por ele. Ela lhe diz para pedir qualquer coisa, e ela fará acontecer. Yu
agindo como um vilão travesso, pergunta se pode ser qualquer coisa e exige que ela seja dele por um dia inteiro. Nico protesta, insistindo que tem limites, enquanto as outras duas irmãs se preocupam com o quão próximos Nico e Yu podem ficar e se recusam a deixá-los sozinhos. Kazuki rapidamente tem uma ideia, dizendo a Yu que ele pode usar o favor dela também, e Miwa se junta. Yu ainda interpreta o vilão, alegando que poderia ter as três antes de fazer sua melhor cara de criança, e pedir para que elas vão a um parque temático com ele. As três garotas têm sentimentos confusos, se perguntando se Yu está agindo como uma criança ou uma garota, e Nico pergunta se é realmente só isso que ele quer. Yu explica alegremente que sempre foi seu sonho ir a um parque temático em família. As garotas se preocupam que todos possam confundir com um encontro, já que são todos adolescentes. Mas nesse momento, o celular de Nico toca e ela recebe uma ligação de seu pai. Yu pega o telefone e diz ao tio que até prodígios precisam de 1 ou 2 dias para relaxar. Ele argumenta que se eles forem forçados a serem perfeitas o tempo todo, há uma grande chance de elas ficarem exaustas quando realmente precisarem. Ele o incentiva a ser corajoso e dar às suas filhas uma pausa significativa, lembrando-o do último evento em que ele ficou bravo e insistindo que desta vez, uma pausa realmente seria melhor para elas. Porém, o Sr. Mikadono friamente diz a Yu para devolver o telefone para Nico, e o pobre garoto imediatamente se torna um medroso. Ele então diz à filha que soube recentemente sobre sua vitória contra Hayato, que é o melhor praticante de karatê do ensino médio do país, e admite que nunca imaginou que ela pudesse vencer, mesmo em uma luta não oficial. Ele acrescenta que, embora ele tenha pensado que ela deveria frequentar a escola de Hayato, agora ele vê que não é necessário. Ele a elogia e Kazuki explica que é apenas porque ela superou as expectativas dele. Por causa disso, ele considera as palavras de Yu pela primeira vez e permite que elas tenham um dia de folga. Yu vibra de emoção e anuncia que eles irão ao parque temático no próximo domingo. No dia seguinte, as três irmãs mal conseguem pensar em mais nada, pois suas mentes estão completamente consumidas pela próxima viagem. A cena muda. O dia finalmente chega e Yu está esperando pelas três irmãs. Miwa aparece primeiro, cobrindo os olhos dele e perguntando se ele a reconhece. Yu imediatamente sabe que é ela e observa que ela claramente se esforçou para se vestir melhor que as irmãs. Ele lhe diz que o visual casual realmente a favorece, fazendo-a sorrir. Quando Kazuki chega, ela está tão disfarçada que nem mesmo Miwa consegue reconhecê-la, e Yu admite que gostou do novo visual, fazendo Kazuki corar. Nesse momento, a terceira irmã aparece, mais deslumbrante do que nunca, e todos a encaram. Kazuki a provoca, perguntando por que ela se maquiou completamente. Enquanto as irmãs brigam, Yu se vira para Nico e lhe diz que ela está fantástica, fazendo-a corar enquanto admite que comprou aquelas roupas há muito tempo, mas sempre as manteve guardadas em seu armário. Como agora todos estão ali, Yu argumenta que eles deveriam entrar logo. As três irmãs o encaram, cada uma tramando silenciosamente como fazer o garoto se apaixonar. Ao entrarem, eles chegam à casa mal assombrada, e tanto Yu quanto Kazuki parecem ansiosos para entrar. Yu argumenta que, como é uma colaboração com o filme de terror mais assustador, tem que ser uma experiência emocionante. Enquanto isso, Miwa e Nico rapidamente percebem que Kazuki deve estar tentando fazer sua jogada em Yu, assim como elas. E Kazuki olha para elas, determinada a ser a primeira a conquistar Yu. Ela promete mostrar o quão bem dominou o papel da heroína, planejando agir completamente aterrorizada, enquanto se apoia nele como uma personagem dramática. No entanto, assim que eles entram, Kazuki imediatamente esquece todo o seu plano. No momento em que as pessoas começam a tentar assustá-la, ela começa a comentar sobre a atuação do artista, esquecendo completamente que ela não estava ali para criticar. Ela tenta trazer lágrimas aos olhos e se agacha, se preparando para se aproximar de Yu, mas quando ela olha ao redor, ele não está em lugar nenhum. Eventualmente, quando ela finalmente o avista, o garoto está sentado, completamente paralisado e super assustado com tudo o que está acontecendo ao seu redor. Ela tenta confortá-lo, dizendo que é tudo uma encenação e que ele não deveria ter medo. Mas Yu imediatamente inventa alguma desculpa sobre ter caído por causa da escuridão e lhe diz para ter cuidado também. Nesse momento, mãos de repente saem da parede e ele imediatamente se assusta, deixando Kazuki para desempenhar o papel de conforto que ela originalmente queria que Yu desempenhasse. Enquanto isso, as outras duas irmãs esperam ansiosamente do lado de fora, preocupadas que Kazuki se agarraria a ele a cada oportunidade. Mas quando eles finalmente retornam, elas encontram Yu sendo carregado nas costas de Kazuki, e
em vez de corar, Kazuki parece mais pálida que um fantasma. Yu se desculpa com Kazuki por parecer um idiota, mas admite que está feliz por ela ter ido com ele, dizendo que se agarrar às costas dela acalmou seus nervos. Kazuki perde a luta miseravelmente, acabando por corar primeiro, enquanto Miwa sorri maliciosamente, percebendo que sua irmã é a mais fraca delas, e começa a planejar como ela tentará em seguida conquistar o coração de Yu. Um tempo depois, quando chegam à montanha-russa, Yu pergunta a Miwa se ela quer ir, e ela rapidamente concorda, embora admita que não é muito boa com brinquedos assustadores, e pede a ele para se sentar com ela. Kazuki argumenta que ela também queria ir, mas se preocupa que sua peruca caia, e Nico se recusa a ir também, enquanto Miwa se senta com Yu na montanha-russa. Ela ri silenciosamente, percebendo que havia mentido sobre estar com medo, e na verdade é muito boa com brinquedos rápidos. Enquanto isso, Yu não parece muito confortável sentado ao lado dela. Miwa sonha acordada, agindo como uma garota indefesa e fazendo Yu segurá-la. E quando o brinquedo termina, ela finge estar tonta e pergunta a Yu se eles poderiam se sentar em um banco. Mas, mais uma vez, ele não está em lugar nenhum. Quando ela olha ao redor, ela o encontra deitado em um banco e corre, perguntando por que ele está apenas deitado ali. Yu admite que sempre foi um covarde quando se tratava de brinquedos assustadores, e só foi naquele porque queria ir com ela. Isso faz Miwa corar, e ela lhe dá um travesseiro em seu colo, ficando completamente vermelha como um tomate fresco e perdendo a batalha de vez. Em seguida, Nico parece determinada a fazer o garoto se apaixonar enquanto o leva para xícaras de café. Ela afirma que gosta de atrações onde eles podem controlar a velocidade sozinhos e age de forma descolada por fora, mas no fundo ela está tramando que, com sua força, ela vai girar a xícara mais rápido que uma máquina de lavar e finalmente conquistar o coração do garoto. Enquanto se sentam na xícara, Yu exerce um pouco de força demais e quase colide com Nico. Ela grita, e quando ele realmente chega muito perto, ela o afasta com um soco, mas mal o segura pela nuca. As duas irmãs assistindo, percebem que Nico nunca teve uma chance de verdade. Depois de falhar miseravelmente, as garotas agora tentam fazer o garoto corar enquanto comem. Primeiro, Miwa pega um minúsculo grão do rosto de Yu e o coloca em sua boca, esperando que ele corasse. Mas, em vez disso, ele faz o mesmo com ela, deixando Miwa completamente vermelha. Em seguida, é a vez de Kazuki, e ela traz uma bebida com 2 canudos, esperando beber junto com Yu. Mas assim que ele dá um gole, ela grita para ele se afastar e arruína seu plano novamente. Finalmente, é a vez de Nico, mas ela acaba gostando tanto dos churros que esquece completamente suas intenções, e agradece a Yu por ajudá-la a experimentá-los. Nenhuma das irmãs conseguiu ter sucesso em seus esquemas, e finalmente era hora de voltar para casa. As garotas se perguntam por que Yu pediu a elas para irem junto, já que ele mesmo não conseguia aguentar nenhuma das atrações, fazendo-as perceber que talvez ele realmente quisesse ir em família. Nico pega o celular dele e tira uma selfie, pedindo-lhe para guardá-la como uma lembrança. Ela admite que se divertiu muito e concorda que se ele não as tivesse levado, elas nunca teriam ido. As outras duas irmãs também elogiam o garoto, dizendo a ele que ele estava se saindo muito bem como o apoiador delas. As 3 o agradecem, o que realmente faz o garoto corar, e as irmãs percebem o quão fácil tinha sido. Enquanto todo esse tempo, elas tentaram vários esquemas complicados que terminaram em fracasso total. No trajeto de trem para casa, Miwa avista um pôster mostrando-a lutando contra Saki Ayon, e pensa consigo mesma que não quer voltar ainda. Na manhã seguinte, Nico e Kazuki se sentem mais motivadas do que nunca, e as irmãs lembram a si mesmas o quão importante é nutrir a mente de vez em quando. Nesse momento, Yu se aproxima apressadamente e deseja um bom treino às irmãs Mikadono. Elas respondem em perfeita sincronia, o que faz as duas corarem. Depois que elas saem, Yu volta para começar as tarefas do dia. Lembrando-se de como Miwa saiu cedo, ele avista a bolsa dela em uma prateleira, entra em pânico e percebe que ela esqueceu o almoço. Sabendo o quanto ela ama suas refeições, ele decide levá-lo e entregá-lo a ela, se perguntando se a luta de hoje é tão importante que ela nem pensou em levar comida. No caminho, Yu esbarra em uma rata de biblioteca e a acha um pouco estranha, já que é raro ver alguém lendo enquanto caminha em um dia ensolarado. Ela bate a cabeça em um poste de eletricidade e quando parece que ela está prestes a tropeçar em um piso em construção, Yu corre em sua direção, mas ela passa por ele. A garota o nota e pergunta se ele precisa de algo. Yu percebe o quanto ela está
suando sem que ela mesma perceba. Então, ele lhe oferece uma ameixa seca, explicando que isso irá restaurar o sal, a vitamina C e os minerais que ela perdeu com o suor. Ele a incentiva a provar e então sai correndo. A garota se pergunta quem andaria por aí com ameixas secas em um clima desses, mas então tira uma do próprio bolso e percebe que o garoto é exatamente como ela. Yu finalmente chega ao centro de Shogi, onde ele testemunha sua primeira partida de Shogi. Ele avista Miwa em seu tabuleiro e a acha muito legal pela maneira como ela se senta tão concentrada. Yu pergunta ao cara que está ao seu lado se Miwa está vencendo, mas o homem, em vez disso, pergunta quem Yu é. Ele então explica que Miwa é uma detentora de título e, embora suas habilidades sejam muito superiores, sua oponente veio preparada para lidar com seu estilo, o que a colocou sob pressão, mas ele admite que ela ainda tem uma chance de se recuperar. Enquanto Yu a observa, ele a vê tensa, mas completamente focada, e percebe que é difícil até mesmo se aproximar dela durante a partida. O jogo continua até que o homem de repente se anima, apontando o hábito de Miwa de lamber a língua sempre que ela tem certeza de sua vitória, dizendo que, uma vez que ela faz isso, sua oponente não tem como lutar. Isso acontece exatamente como ele diz, e sua oponente desiste, dando a vitória a Miwa. Ela solta um suspiro de alívio, e Yu corre até ela com um sorriso que a faz corar. Mas quando ele lhe diz o quão legal ela parecia, em comparação com como ela é em casa, Miwa reclama que o comentário dele é um tanto rude. Quando Yu brinca que deveria ter tirado uma foto dela, Miwa rapidamente protesta que ela não quer que as pessoas a vejam, e explica que odeia ser vista como alguém legal. Então ela pergunta o que ele está fazendo ali. Yu pega a bolsa dela e diz que jogar shogi esgotaria a resistência dela. Então ele trouxe muitas comidas para ela. Depois de entregar o almoço, ele está prestes a ir embora, mas Miwa o impede e pergunta se ele quer comer junto. Yu acha isso fofo e diz que vai comprar algo por perto. Mas antes que ele possa, a garota de antes entra correndo, pega a bolsa de Miwa e insiste que encontrou a razão por trás das recentes performances ruins de Miwa. A cena muda com a nova garota se juntando à refeição, embora Miwa esteja claramente infeliz com ela por roubar seu almoço. Conforme a história volta, a garota argumenta que não consegue acreditar que Miwa tem um garoto cozinhando para ela, e o culpa por suas recentes dificuldades, declarando que irá confiscar o almoço, mas Miwa puxa a bolsa de volta. A garota então faz uma cena, alegando que sua maior rival está brigando por uma estúpida lancheira. Yu, ouvindo a palavra rival, se anima e afirma que elas serão as melhores amigas, assim como rivais. A nova garota fica animada e se apresenta como a eterna rival de Miwa, Sakura Yaya. Mas Miwa não leva isso a sério, pois argumenta que é sempre ela quem vence todas as suas lutas, até mesmo as privadas, e aponta que Sakura nunca venceu uma única vez contra ela. Sakura reage, admitindo que, embora a taxa de vitórias de Miwa não tenha caído, ela não a vê mais em sua capacidade usual, lembrando-a de que a verdadeira Miwa normalmente aniquilaria sua oponente em segundos. Ela continua gritando sobre como Miwa não está em sua forma habitual até ficar sem fôlego, então declara que finalmente ganhou o direito de desafiar seu título e lhe diz que ela está acabada. No entanto, Yu só consegue perceber o quanto Sakura parece gostar de Miwa, e Sakura se desculpa dizendo que, como sua rival, ela é obrigada a estudá-la em profundidade. Depois disso, ela continua seguindo-os e acaba se juntando à força para o almoço, alegando que faz parte de sua observação. Miwa tenta impedi-la, dizendo que não pode compartilhar o almoço com ela, mas Sakura se gaba de que trouxe o seu próprio. No momento em que ela abre a tampa de sua caixa, todos são dominados por uma matéria preta que sai dela. Miwa parece horrorizada e pergunta se ela realmente vai comer lixo, mas Sakura insiste que são ovos fritos, e explica que, por estar ocupada com sua pesquisa científica, ela realmente não se importa com a aparência de seu almoço. Nesse momento, um cachorro late e derruba o almoço de Sakura, fazendo-a correr para pegá-lo. Mas enquanto ela tropeça, Yu rapidamente a segue e a segura antes que ela caia. Ele a ajuda a se levantar e pergunta se ela está bem, o que faz Sakura corar enquanto a boca de Miwa se abre antes que ela exploda de raiva. Sentindo a pressão, Sakura de repente dá um tapa em Yu e o acusa de ser pervertido, declarando que se ela tiver problemas por causa disso, ela colocará toda a responsabilidade nele. Yu então lhe entrega a bola de arroz que ele também conseguiu pegar, e embora Sakura o agradeça no início, ela imediatamente fica brava de novo, argumentando que ela não pode comer aquilo. Nesse
Nesse momento, Miwa percebe algo estranho, apontando o quanto Yu e Sakura realmente se parecem. Miwa pergunta por quanto tempo Sakura planeja ficar agarrada a Yu, e Sakura responde, dizendo que isso não deveria ser da sua conta, e que ela deveria se concentrar em sua própria estratégia de jogo. Miwa retruca que ela não precisa dela lhe dizendo o que fazer, enquanto Yu ri, comentando como Miwa sempre pareceu tão solitária na escola, mas ali, ela parecia muito legal. Enquanto as duas garotas continuam a brigar, Yu não consegue deixar de ver a ligação delas como um tipo fofo de amizade. Miwa, irritada, para de apertar as bochechas de Sakura, e insiste para Yu que elas não são amigas de jeito nenhum, enquanto Sakura concorda imediatamente e diz que são rivais. A briga recomeça, e Yu apenas observa as duas com um sorriso. Sakura havia se tornado uma atleta profissional de shogi, logo após entrar em seu primeiro ano do ensino médio. No entanto, ela continuava uma existência apagada entre os prodígios. Ela mantinha sua extensa pesquisa, que mostrava um progresso real, e ela era do tipo que dava tudo de si, com uma vontade de ferro para lutar até o jogo do título. Miwa, por outro lado, se tornou a mais jovem a deter um título, e nunca havia perdido para Sakura. Os níveis delas eram claramente distintos, e ninguém nunca considerou Sakura sua rival, exceto a própria Sakura. Uma semana se passa, e o dia da primeira partida do torneio pelo título finalmente chega. Yu tenta sair de fininho de manhã cedo enquanto Miwa ainda está dormindo, mas assim que ele sai, ele encontra as outras duas irmãs ali também. Todos questionam por que os outros estão acordados tão cedo, apenas para perceberem que todos estavam esperando visitar um santuário e rezar pela boa sorte de Miwa. Quando os três chegam, eles se surpreendem ao ver Sakura já ali. Yu pergunta se ela também veio rezar, admitindo que nunca imaginou que alguém como ela, que passa todo o tempo em pesquisas, tivesse tanta fé. Sakura argumenta que por mais que ela odeie admitir, ela é realmente inferior a Miwa, então ela está disposta a confiar em qualquer chance que ela tenha de vencer a partida. Ela então pergunta a Yu quem ele é, e Yu explica sua situação, dizendo a ela que ele está trabalhando como apoiador delas. Quando Sakura parece um pouco surpresa, Yu acrescenta que, como ele é tão medíocre, esta é a única coisa em que ele é bom. A garota protesta contra o papel de apoiador de Yu, dizendo que não é certo para ele apenas fazer tarefas domésticas e viver como um personagem secundário mediano. Ela lhe diz que os holofotes não são apenas para gênios, então argumenta que ela é a personagem principal de sua própria vida, e se recusa a desistir de se tornar uma. Ela acrescenta que uma vez pensou que eles eram parecidos, mas agora percebe que estava errada. Ela então se afasta, enquanto declara que será a vencedora. No entanto, no momento em que ela tenta sair com tanta seriedade, ela tropeça alguns passos à frente, provando o quão desesperada ela pode ser. Assim como Yu, isso só é confirmado quando ele corre para ajudá-la, mas tropeça no mesmo lugar e cai bem em cima dela. As duas irmãs gritam em choque com a cena enquanto Sakura rapidamente empurra Yu para longe, gritando para ele sumir. Yu diz a ela que isso apenas prova o quão semelhantes eles realmente são, o que faz a garota ficar vermelha como um tomate. Incapazes de suportar Sakura por mais tempo, as irmãs liberam sua aura de fogo, enquanto oram para que Miwa a esmague completamente na partida. Sakura então se levanta e sai correndo, dizendo que não tem tempo a perder, já que ainda tem um esforço final a fazer. Conforme a história avança, a partida entre a atual campeã e Sakura já começou, e ambas parecem muito sérias, enquanto Yu está grudado na transmissão em seu celular. As outras duas irmãs casualmente lhe dizem que não há necessidade de ficar tão tenso, já que o torneio é melhor de 5, o que significa que a partida de hoje não decide nada. Yu balança a cabeça e explica que o formato mudou devido a algum problema de agenda, transformando-o em uma competição de curto prazo, onde o primeiro jogo agora tem um peso real. Mesmo depois de ouvir isso, as duas irmãs permanecem calmas, e o lembram de que Miwa nunca perdeu para Sakura. Depois de um tempo, todos os três agora estão sentados juntos, assistindo nervosamente a tela. Yu puxa as irmãs para perto, pedindo para que elas continuem assistindo com ele, mas as duas se afastam novamente, insistindo que a irmã delas não vai perder de qualquer maneira. Mas então, para a surpresa de todos, Miwa acaba desistindo da primeira partida. Yu começa a entrar em pânico, mas as irmãs tentam acalmá-lo, o que faz Yu pensar que elas são fortes o suficiente para já terem se preparado para a possibilidade de derrota. Essa ilusão não dura muito, porque quando eles voltam para seus quartos, as reações delas contam uma história completamente diferente. Yu começa a preparar o jantar, e personaliza toda a refeição com um tema de gato, dizendo que é para animar Miwa. Quando ela retorna, Yu a cumprimenta calorosamente, e as duas irmãs também tentam confortá-la. Mas Miwa insiste que não está com humor para jantar. Quando Yu pergunta se ela não está com fome, ela explica que precisa se concentrar em pesquisas para sua próxima luta, e
se tranca em seu quarto durante a noite. Depois de horas de estudo, ela sente que poderia usar um pouco de açúcar, mas não encontra nada, apenas para descobrir que suas irmãs deixaram doces em silêncio do lado de fora de sua porta. Assim que ela os pega, ela se assusta com o som da bolha do nariz de Yu estourando enquanto ele cochila ao lado da porta. Ela lhe diz para ir para seu quarto, mas Yu responde que ele estava esperando por ela, porque o lanche que ele fez ainda precisava de um toque final. Ele a leva para a cozinha e apresenta um doce noturno, que é uma bola preta redonda, feita com o chocolate favorito dela. Ele então finaliza despejando chocolate quente sobre ela. Enquanto a casca derrete, um monte de pequenas formas de gato aparecem por dentro, fazendo os olhos de Miwa se iluminarem. Ela cora e diz que comerá com prazer, sem se importar nem um pouco com as calorias.